Oi, gente, meu nome é Márcio e estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. E neste vídeo eu estarei falando sobre este universo material que a gente existe, né? A gente tomou forma e interage, a gente tem ali todas as nossas experiências e as leis, né? O universo, esse universo físico, né? Esse universo físico, o universo materiais e as suas leis. As suas leis seriam o quê? As leis dos semelhantes, né? Aí tem o karma também, é uma lei, né? E então vou estar explicando isso no decorrer do vídeo. E assim, né, já que a gente está nesse universo material, eu dei uma pesquisada mais sobre física quântica para ter alguns elementos, trazer para estar explicando melhor como tudo as coisas aqui acontecem, se desenvolvem, né, na nossa própria vida e tal. E vou falar sobre o efeito Zenão, que né, tem ali na física quântica, que esse efeito Zenão é mais nada menos que assim, quando você olha alguma coisa, quando você foca a sua atenção em alguma coisa, você paralisa aquilo, né? Então esse seria o efeito Zenão. É o observador que, quando observa algum experimento, né, alguma substância, ele interfere naquilo. Geralmente ele paralisa, seria o tal efeito Zenão. E o experimento da dupla fenda, que, que mostra, né, mais pra frente eu explico, que tudo que existe, né, que mostra que assim, como que a matéria ela é uma ilusão, né? Tudo que existe, digamos assim, lá na sua forma básica, é uma forma tipo de onda, né? Existe uma onda que está ali e a gente existe, digamos assim, trafega nessa onda, né? Digamos, tudo é onda e a partir do momento que nós experimentando, observamos o experimento da dupla fenda, ele modifica. Né? Então esse que é o experimento. Digamos assim, o observador que provoca ali o tal efeito Zenão, ele modifica o experimento. Né? E, digamos, se você tem o átomo, ele se comporta de uma forma, na hora que você observa ele se comporta de outra forma. Né? Então vou estar explicando isso mais para frente também para entender melhor o que é a matéria, né? A matéria em si. Né? Então é assim, é importante a gente saber nós o que somos. Nós somos a consciência, né? Embora nós sejamos esse universo material, nós não somos essa matéria, não somos nada do que tem aqui. Nós apenas usamos, né, esses meios para ter a nossa existência. Então nós utilizamos esses meios para poder estar interagindo tal, e ter as experiências. É como se tudo que existe aqui fosse um jogo que nós criamos. Criamos ali um jogo, entramos no jogo e estamos ali experimentando. Então, quando você tem um jogo ali no seu videogame, um computador e tal, você não é o jogo. Mas você está lá experimentando aquele jogo, tá se divertindo tal, fazendo qualquer coisa. Né? Então aqui é uma coisa semelhante. Tem todo esse universo material, nós criamos de alguma forma, né, como o todo, né, como individualização do todo. Então originalmente nós somos o todo. Aqui é apenas uma individualização que usa a matéria para poder estar existindo, ter essa existência, né? Então cria todo esse jogo e vem aqui para estar experimentando tudo isso. E assim é que o todo ele se conhece, né? Ele vai se explorando e tudo mais. Mas em base, né, nós somos a consciência. Né? A consciência é uma coisa mais difícil de estar explicando. A gente pode sentir, mas explicar assim é mais complicado. Que existe, digamos assim, uma barreira até onde nós podemos estar indo, né? Que aqui tem o universo material. Então todos os meios que pode ser usado para estar explicando são meios materiais. Né? O próprio corpo físico é um meio material que está usando para estar explicando e tal. Mas a consciência já é uma coisa a ser sentida, né? Que a consciência ela é muito mais profunda, não é que nem a matéria, que a matéria ela tem um tempo de vida, né? O átomo ele tem um tempo de vida. Já a consciência que antecede tudo isso é uma coisa que assim não teve início, não vai ter fim. Então é uma coisa muito mais complicada, é uma coisa que se sente, né? Não é tão simples para estar explicando. E sobre explicação tem o conhecimento, né? Por que todo esse conhecimento que a gente adquire, que nos leva, coloca num caminho e tal, né? Então assim, o conhecimento ele é útil, porque é nessa fase que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos vivendo uma fase que temos ali, nós temos esse mundo, que tem uma matriz, que tem um sistema que foi criado e alterou toda a verdade, que era uma coisa natural, que era para a gente estar seguindo. Né? Então tudo isso foi mudado, então aí precisa vir o conhecimento para mostrar qual que é a verdade, né? Para sair desse sistema de mentira, e aí a gente vai conseguir estar saindo dessas ilusões que são criadas aqui. Né? Além da matéria lá ser uma coisa que não existe em si, né, foi criado ilusões em cima delas, né, inventaram todas as mentiras e tal, né, que foi a Matrix para aprisionar mais as pessoas aqui ainda, e então a gente vai usar o conhecimento para poder estar saindo, né, passando dessa fase que seria a própria roda de encarnação, né, e a coisa vai muito além disso, né, não é só sair das encarnações, porque nós saímos daqui, nós podemos ir para outros planos, para outros planetas, e continuamos a fazer, digamos, coisas semelhantes, mesmo que sejam planetas melhores, né. Então a coisa ela vai muito mais além, né? Além da nossa evolução, nós estamos aqui fazendo
um percurso em plano físico, né? Nós temos os corpos físicos, então é mais uma etapa, digamos, física, porém nós já temos o mental, nós já temos uma alma desenvolvida, o emocional, então nós trabalhamos também nesses planos, então nós podemos sair daqui, né, de um plano bem físico, ir para uma dimensão mais sutil, onde os corpos são mais sutis, e trabalhar mais o mental, né? Só que continua trabalhando ainda em matéria, né? Que mesmo mais sutil ainda é matéria. Então vamos lá para o átomo, para entender melhor como tudo isso vem se desenvolvendo. O átomo, né, é assim, quando a gente se pergunta o que é matéria, a matéria, não importa que tipo de matéria seja, tudo que a gente existe aqui, que a gente usa, utiliza, né, tem a mesma base atômica, né, ou seria que ali você vai ver que é o nada. Então, esse átomo, juntando mais de dois átomos, sendo ali dois átomos a partir de dois, você vai ter que formar moléculas, essas moléculas vão estar desenvolvendo, formando células e tais, aí vem a matéria que a gente tem aí. Né? Então, indo lá para a origem, a gente vai encontrar o átomo, né? A física quântica foi até o átomo. E o átomo, ele basicamente, ele tem ali um núcleo de prótons e nêutrons, né? E os prótons que tem ali no átomo, ele identifica que tipo de matéria que vai ser, né, que vai ser a base vai dar origem a que tipo de material, né? Então, assim, por exemplo, o hidrogênio, ele tem ali um próton, né? E o nêutron, como o próton ele ele tem a carga dele positiva, né? O nêutron ele tem uma carga neutra, né? Então ele serve para poder neutralizar, para poder tipo dar estabilidade ao núcleo. Né? Então você pode ter um núcleo aí de vários prótons, e quanto mais prótons você vai dar origem ali um material mais pesado, né? Fica assim, um material mais pesado. Então ele vai ter que ter os nêutrons para poder dar estabilidade. E em torno a esse átomo, você vai ter ali uma atmosfera de elétrons que vai estar orbitando. Né? Ele vai estar, hipoteticamente, ele vai estar orbitando, ele pode estar surgindo em qualquer parte desse núcleo de prótons e nêutrons. E essa região que vai estar orbitando o elétron, por exemplo, se você for comparar, digamos que se a Terra fosse um átomo. Se a Terra fosse um átomo, isso aqui seria mais ou menos do tamanho de um campo de futebol, e a Terra é onde estão os elétrons, né, para ver como que a coisa é tão ampla. Então o átomo, em tese, ele seria isso. Ele tem ali o núcleo de prótons e nêutrons. Quanto mais prótons, vai dar origem a metais mais pesados. Aí a gente tem os metais, digamos, as substâncias, os prótons naturais, né, os elementos, que seriam os elementos, que seria o que dá o átomo, né? Ele tem o átomo, ele vai ter ali os prótons, por exemplo. Se o átomo ele tem um próton, e tem um nêutron, então ele vai dar o elemento, vai dar o hidrogênio, né? Então a partir de 2, 3, aí a gente vai ter a tabela periódica até 92 elementos. Então aí de 92 elementos, eu acho que é o urânio, então vai ter 92 prótons, né? Então é o elemento urânio. Então a partir daí, aí tem os elementos que não seriam, digamos, naturais, né? A ciência ainda está fazendo experiências, os cientistas quânticos lá com o acelerador de partículas e tal, e desenvolvendo mais elementos que seriam os criados já pelo homem, né? E assim, quanto mais pesado, quanto mais prótons tiver, menor o tempo de duração de vida desse átomo, né? O átomo ele tem um tempo de vida. Então, quanto mais prótons ele tiver, né, ele vai ter um tempo de vida menor. Né? Então, a partir dos cientistas eles estão criando, estão procurando meios também de aumentar o tempo de vida do material que eles criam, além do urânio, né, que é o elemento mais pesado. Então, eles criam ali um elemento, então dura ali milésimos de segundos. Né? E aí eles descobriram que colocando mais partículas de nêutrons, né, para dar maior estabilidade, então consegue um maior tempo de vida. Né? Mas eu acho que isso não seria tão aplicável agora. Né? O mais interessante do átomo, que é importante colocar, que mais de 99% desse átomo, né, algo em torno de 99,999% do átomo é espaço vazio. Né? Então, do coisa lá tem como se fosse o tamanho do campo de futebol, e o átomo do tamanho da Terra. Né? Então, mais de 99% dele
é espaço vazio. Então, mesmo quando, agora vou entrar mais para explicar o que os cientistas eles tentam encontrar ainda, porque eles ainda não encontraram a tal partícula que eles procuram lá no acelerador de partículas, né, que é uma partícula que vai além, que nem quando você tenta ver o que é a matéria, eles chegaram até o átomo, né, e aí vai pesquisar o que é o átomo. Então eles vão desenvolver lá uma aparelhagem para poder ampliar e estudar o átomo, né. Então é onde que eles descobrem os elementos e tais, a quantidade de prótons que tem em cada átomo, que vai formar ali os elementos da tabela periódica. Então, assim, a gente vai ter o átomo, por exemplo, está lá o átomo. E esse átomo, ele sendo 99% de espaço vazio, vai ter um pouquinho de matéria que os cientistas dizem existir ali no átomo. Então, digamos que está aqui um pouquinho de matéria. Então, assim, o que os cientistas eles fazem? Eles pegam essa matéria, digamos, eles desenvolvem a aparelhagem e amplia. Pegamos aqui esse pouquinho de matéria, ampliamos aqui. Aí a gente vai ter o que? A subpartícula atômica. E nessa subpartícula atômica, o que é descoberto é que ele tem a mesma configuração atômica assim, de espaço vazio. Então, mais de 99% dessa subpartícula é espaço vazio. Então, novamente, eles alegam que tem ali algo em torno de 0,0001%, né, de matéria. Então, está lá a matéria, eles novamente vão ali naquela subpartícula atômica e amplia. Ampliou, eles vão ter o quê? Lá na subpartícula da subpartícula. Novamente, a configuração atômica, que é mais espaço vazio, né? Só que eles falam, não, tem sim lá 1% de matéria, porque afinal de contas está aí a matéria existe, né? A gente está aqui usando matéria e tal, né? Então eles querem encontrar o que é a base, porque sempre que não vai adentrar mais o átomo, ver mais o átomo, digamos assim, você amplia, né? Usa ali microscópios e tal, mas tem toda uma aparelhagem para estar medindo isso. Então vai ter sempre mais espaço vazio. Então não importa quantas vezes eles fazem isso, eles vão seguir numa escala infinita de espaço vazio, né? Porque a matéria em si ela não existe, né? O que existe é o que? A consciência, né? Um pensamento, então é gerado um pensamento que cria tudo isso, né? Então quem gera esse pensamento original, né? Quem que coordena tudo isso, né? Então assim, seria o todo, é uma coisa que está anterior a nós. Nós estamos aqui, digamos, dentro do jogo, experimentando tudo isso, né? Mas nós somos parte do todo, nós podemos sentir essa, digamos, imortalidade, né? Essa coisa de não ter início e não ter fim, né? Porque nós, em essências, somos isso, né? Então estamos navegando, digamos, nessa onda do universo, né? Então o átomo em si ele seria isso, né? Ele não tem a matéria, né? É tudo é uma ideia. E quando você avança para cá, né, para pesquisar subpartículas, daí vem a dificuldade de estar estudando essas subpartículas, porque a gente começa a adentrar dimensões mais sutis, né? Digamos que aqui você está um átomo ali de terceira dimensão, então aqui vai estar a quarta, né, a quinta, a sexta, a sétima. Então fica difícil para eles poderem estar pesquisando, porque a aparelhagem ela não consegue detectar muito além da nossa terceira dimensão. A gente está na terceira estudando o átomo aqui. Então na hora que vai para subpartículas, né, pode ser que não seja nessa contagem já de dimensões, né, pode ser menos, eu acredito que seja menos, já não dá tanto esse salto. Né, mas a tendência é, quanto mais subpartículas você vai ter uma dimensão mais sutil, então a vibração ali é maior, é mais alta, então a nossa ciência ela não tem aparelhagem para poder estar medindo isso. Né? Então, e quanto mais vindo para cá, mais se acelera, a coisa fica mais acelerada, né? E por exemplo, que eu falo ali do exemplo da roda de bicicleta, né? Que a gente tem ali uma roda de bicicleta. Aí na roda você tem o que? Na roda você tem os raios, o enraiamento. O enraiamento, então essa roda de bicicleta, quando ela está parada, a gente enxerga, vê os raios, né? Os raios estão parados, que estão os raios. E quando essa roda é posta em movimento, a gente não consegue mais ver esses raios, porque estão em movimentos. E o que acontece em movimentos? Um raio que ocupava aqui um único espaço, né? Ele passa a ocupar todo esse espaço aqui. Então assim, aumentou a vibração do átomo, ele ocupa, por máximo que aqui seja subpartícula ou subpartícula, eles ocupam um espaço maior, né, de maior vibração, né, e tal. Então diminuindo a vibração deles, então ele volta a ocupar um único espaço, ele se torna mais denso, aqui ele fica bem sutil, né, ocupando todo esse espaço. Aí quando diminui a velocidade ele volta a ficar bem denso e lento, né. Então para cá, quanto mais pesada for a dimensão, ele vai ser mais lento.
né? A gente vai ter ali um plano de existência, né? Que nem a Terra ele vai ser um mundo mais lento do que o mundo que está ali numa dimensão mais alta, que o tempo lá, digamos, vai ser mais acelerado. Embora a percepção de tempo que a gente vai ter seja a mesma que a gente tem aqui na Terra. Aqui a gente tem uma percepção de tempo, né? Que as coisas estão digamos, progredindo e tal, as coisas acontecendo, né? Se a gente for no mundo, digamos, de sétima dimensão, a percepção de tempo vai ser a mesma. Porém, lá as coisas vão estar passando muito mais rápido do que aqui no mundo de terceira dimensão, né? O tempo também, ele seria, digamos assim, um aspecto interessante a ser estudado, né? Porque se não tiver o tempo, ele vem o quê? Vem do movimento. Então o átomo ele próprio ele tem ali uma vibração, né? Tem um movimento. Então esse movimento ele pode estar servindo ali para contagem de tempo. Então assim, se não existisse esse movimento, né? Se não tivesse nada, que nem tem ali o todo, né? Se não tiver um movimento ali, não vai existir nada, né? Embora a gente use o movimento para estar marcando o tempo, né? Então pode dizer que seria ali o tempo. Então precisa ter esse movimento para poder estar existindo alguma coisa, né? Senão nada existiria. Então vamos lá, esse aqui seria o átomo, né, as subpartículas, e a dificuldade que o cientista tem e está achando a origem da matéria, a tal partícula de Deus, porque nunca vai encontrar, porque sempre vai ter espaço vazio, né? A matéria em si ela é uma ilusão, é algo criado, é um pensamento que nem você pensa, você cria o tempo todo, né? Nós fomos criados. Então vamos lá para o momento que a gente cria, né? Que a gente cria o nosso corpo para poder estar existindo, né? E tem ali, deixa eu falar já o efeito verão, né? O efeito as experiências, que seria a experiência da dupla fenda. Por exemplo, essa experiência da dupla fenda, para tentar simplificar, por exemplo, digamos que você tem ali uma bola, né? Tem ali uma bola e aqui você tem uma parede, aqui. E nessa parede, a gente faz ali fazemos duas portas ali. Tem a parede, aí construímos duas portas na parede. Aí você tem uma bola só. Digamos que se você pega essa bola e vai chutar aí na parede, o que vai acontecer? Ela vai passar por uma porta vai bater, digamos assim, atrás dessa parede você vai colocar outra parede, né? Que é mais ou menos a experiência da dupla fenda que foi feita. Foi feita com o quê? Foi feita com átomos, né? Então você chuta essa bola, ela vai vir aqui, naturalmente ela vai passar por uma das portas, né? Vamos, digamos que ser a sétima das portas, ela vai passar e vai bater na parede lá do outro lado. Então se essa porta você pode melecar lá de tinta aqui, então vai marcar a parede que manchou de tinta lá do outro lado. Então você chutou, passou aqui, melecou lá a parede. Quando essa experiência foi feita com o átomo, né, que mostra como tudo assim, é uma ilusão, né, seria a onda que existe em tudo isso, né, toda matéria que existe tem uma onda, tem uma vibração, essa vibração é em forma de onda. Então, assim, quando é feita com o átomo, o que acontece? Essa bola, digamos assim, que é o átomo, se comporta como onda. E o que é uma onda? Por exemplo, se isso aqui fosse um aquário, tivesse cheio de água, né, o que aconteceria na onda, que é o melhor exemplo? Você bate na água, forma aquelas ondas, então as ondas ela vêm e ela passa pelas duas, digamos assim, uma onda, ela passa pelas duas portas, né? Digamos que está tudo cheio de onda, e ao passar pelas duas portas, elas se multiplicam, né? Por causa que ela passou aqui, então ela vira mais onda, então do outro lado elas se multiplicam, então ela bate uma nas outras, né? E forma aquele tipo elas vão se entrelaçando. Então, ao bater na parede do outro lado, bate aquele monte de onda, né? Então você vai ter um só elemento que vai estar indo como onda e passando pelas duas fendas. Então aí está aí o experimento da dupla fenda, né? Que é um elemento, ele vai e passa pelas duas, né? O que com a bola seria, digamos assim, a gente coloca como impossível, né? Tá chutando uma bola ela passar pelas duas portas e como que eles veem isso? Porque na parede do outro lado ficou a marca, né? Então esse foi o experimento. Mandaram, digamos ali, a partícula atômica, passou pelas duas fendas, né, pelas duas portas, e na parede, que eles colocaram lá para marcar, para medir, ficou marcado que uma só partícula passou várias, né? Se tornou várias lá do outro lado, passou pelas duas portas. Aí vem tal o efeito Zenão, né? Eles falaram, como que isso é possível? Né? Como que pode acontecer de uma coisa só, né? Uma só partícula, né? E a partícula, é bom lembrar que é o que vai formar toda a matéria, né? Que é a mesma forma que é formada a matéria, por isso que eu coloquei aqui a bola. Como pode uma só bola passar por duas
portas, né? Então eles foram lá observar. Aí eles colocam lá o observador. É onde que o observador, quem que é o observador? Somos nós, né? Nós que estamos observando. E é interessante, nós observamos a própria vida. Nós estamos observando a nossa vida, né? Então é interessante, é importante isso. Por isso que eu falo que nós somos efeitos Zenão, né? Nós temos que observar para poder estar existindo alguma coisa. Se você não observa, não existe. Interessante isso. Então eles colocaram o medidor bem aqui. Eu falei, opa, colocaram aqui uma, digamos que eles botam ali uma câmera, né, para poder estar filmando aqui. Falaram, não, agora nós vamos ver o que aconteceu na hora que para aquela bola chegar aqui e passar pelas duas portas, né? Então, na hora que eles colocaram esse medidor aqui, não só lá na parede lá no final, né, que antes ele estava vendo só o efeito lá na última parede. Ao colocar esse medidor aqui, chutaram essa bola se comportou de forma normal, como a gente imagina que as coisas têm que imaginar. Por isso que a nossa realidade é o que a gente acredita, né? Então você acredita nessa realidade, ela vai existir, né? O pensamento, criamos, nós pensamos, nós criamos. Então é como se essa realidade fosse um pensamento, que nós acreditamos que as coisas são assim e tal. Então assim, fixamos essa realidade da forma que ela é, né? Então o que a gente acredita, a gente cria. Por isso que a matéria é uma coisa que ela não existe, é tudo o jeito que a gente acredita que as coisas são. Então a gente acredita que uma bola não pode passar por duas portas, né? Se você chutar uma bola, ela vai passar por uma ou pela outra. Então, quando isso foi observado, partiram lá, tacaram lá o átomo ele se comportou como se fosse uma bola, passou por uma só, né? Quando eles tiravam essa câmera daqui, voltava a se comportar como onda. Então ela vinha, se passava pelas duas portas e lá batia um monte de bola. Digamos que passa por aqui, então elas se entrelaçam, né, do outro lado, como uma onda, como as ondas fazem, né? Dei uma pesquisada do experimento, tem ali vídeos de como foi feito esse experimento. Então ele na parede marca ali, tem ali, digamos assim, um monte de marca de bola, né? Isso é para mostrar os cientistas quânticos não conseguem entender por que isso acontece, né? Por isso que acabam fugindo, muitos cientistas acabam fugindo da física quântica porque eles não conseguem explicar, né? Porque a matéria em si ela não existe, né? Existe tudo no universo é onda, né? Então, quando nós observamos, nós mudamos tudo. Então, para nós criarmos a nossa realidade que nós vivemos aqui, nós temos que observar, né? Então, nós somos, digamos, o observador, né? A consciência ali que formou ali o seu corpo físico e está vivendo todas essas experiências. Como que isso se aplica a nossa vida, então, né? Eu falei ali, nós somos esse seria o efeito Zenão, né? Você olhou, tem um experimento, tem um segmento normal, né? Que seria de tudo ser onda, né? Se tem ali uma dupla fenda, duas portas passam e vai como onda, que seria um movimento natural do universo, do cosmos e tal. Mas se nós observarmos, modificamos aquilo, né? Então criamos uma outra coisa. Assim, observou, se você observa a matéria, você vai deixar a matéria já mais densa, né? Então, seria assim. Como nós vemos a estar existindo, então, né? Para estar criando esse universo material, né? Por algum motivo que é difícil estar precisando, porque a gente já está usando, que nem eu falei, estamos usando o universo material para estar explicando tudo isso. Então a gente vai e começa a criar a matéria, né? Então, tendo um exemplo esse efeito Zenão, como que é possível a gente estar criando a matéria, né? Se nós ali, digamos, eram nada, né? Para estar existindo, de repente, nós já existimos como a nossa essência, né? Como os conscientes, como o todo, nós somos infinitos, né? Sem começo, sem fim. Mas a partir de um momento, decidimos estar existindo, né? Ou criando o jogo e tal, né? O jogo, da forma que conhecemos aqui, foi criado mais tarde. Primeiro a gente teve que ter a existência, né? Certamente alguns seres vieram primeiro, algumas consciências se individualizaram primeiro, né? Então foram percussoras, né, desbravadoras aí desse universo, estão explorando tudo na nossa frente, né? Então a gente já tem um caminho, digamos, já traçado para nós estar ali trilhando, explorando e tal, né? Mesmo assim, nós temos as nossas experiências. Aqui na Terra está acontecendo uma experiência muito interessante, que é a experiência nessa matéria mais densa, né? Então, assim, como a gente vai dar origem à matéria ao nosso corpo físico? Então, a exemplo do efeito Zenão, a gente vai ter que observar. Então, tá o todo ali, tá o universo de onda. Então, vamos ter que observar um tal ponto, né? Focar a consciência e observou, vai ter aquele movimento de vibração, ele vai paralisar. Então, paralisando, vai diminuir um pouco a vibração e vai dar origem à matéria. Essa matéria, para dar origem, ela vai reunir ali, digamos, formar, né, as subpartículas atômicas, né? E são subpartículas semelhantes. Vai atrair subpartículas semelhantes, vai estar se agrupando ali e formando ali um primeiro corpo, né, que seria, digamos assim, uma esfera. Né, o modelo mais básico, já que quando nós temos origem, damos origem ao nosso corpo, né, digamos, nós existimos, não formamos nada, então
Isso vai se dar na dimensão mais sutil possível, né? E como não tem nada, é como se fosse uma folha em branco, né? Então, assim, as pessoas falam que a criação é amor, não sei o que. Não, não é nada. Não tem amor ainda nessa fase. É somente criação, né? E, assim, deixa eu dar uma pausa, falar sobre uma árvore, por exemplo. Uma árvore, digamos assim, a sabedoria da árvore. Uma árvore ela pode ensinar muita coisa, porque, digamos que você tem ali a árvore. Vamos lá. Então, o que tem a árvore em si? Né? A árvore ela pode ensinar assim, muita coisa, por quê? Porque observando a árvore, ela está no movimento natural ainda, que ela está assim, ela tá nessa onda, ela está se desenvolvendo, né, junto com o cosmos e tal. Por quê? Porque a árvore ainda não possui mental, né, que nós como mental nós observamos mais, então nós interferimos mais, né? Embora tudo que esteja aqui criado tenha uma observação, digamos assim, um ser superior que foi na frente criou todo esse universo, né? Pode ser que seja o todo e tal, né? Mas nós mesmos podemos ter criado e experimentado isso. Então, isso já é uma. Porém, isso é jogado dentro do movimento cósmico. Do movimento cósmico, né? Que é a onda, o oceano, que tem ali as suas marés e tal, né? E acompanha aquilo. Então a árvore, como ela não tem mental, então ela ainda não para esse movimento. Então ela continua se desenvolvendo, né? Sem interferência, digamos, mental, que nem a nossa. Nós paralisamos quando nós começamos a pensar demais nos problemas, nós paramos, né, a nossa, digamos assim, o nosso desenvolvimento, né? Digamos assim, a nossa vida às vezes está meio parada e tal, não anda, tá aquele sofrimento e tal, porque estamos observando as coisas, né? A Matrix ela coloca muitos problemas, tipo contas, né, para pagar e tal, um monte de problema que tem que resolver ali, que são coisas artificiais da Matrix, mas elas colocam para nos manter presos aquilo. Então, assim, a atenção é desviada para os problemas. Então, assim, desviou a atenção para os problemas, o que acontece com a matéria? Ela fica mais densa, né? Porque observou, paralisou aquilo, então ficou um pouquinho mais densa, né? Então, assim, sai um pouquinho desse movimento cósmico, que é o movimento, digamos, natural, que está ali a vibração natural, né? E é interessante colocar que o átomo, que eu falei lá no começo, também tem o tempo de vida, então ele vai, mesmo os átomos aqui que formam a árvore, por isso que a árvore ela tem a vida, ela cresce e vai morrer, né? Que nem toda matéria, vai ter o crescimento de vida, se acelera ali e morre. Então ela segue um movimento natural. Então tudo nela vai se desenvolver naturalmente, né? Sem imperfeições, sem nada, do jeito que a árvore deve ser, porque ela está entregue ao movimento natural, né? Mesmo nós, se nós nos entregarmos esse movimento cósmico natural, vamos nos desenvolver perfeitamente, né? Vai ter tudo na vida que vamos precisar, vai ter, né? Então sem precisar se preocupar em nada. Mas a partir do momento que se preocupa com as coisas, vai acontecer o quê? Vai ter aquele decaimento da energia, né? Vai ficar mais denso, né? E é interessante isso se falar, por exemplo, na vibração da Terra. A Terra tem ali uma vibração que foi um cientista com o sobrenome Schumann, né, que ele mediu a frequência, né, dos giros da Terra ali, que deu ali algo em torno de 7 pontos, acho que foi em 80 ou 60, né, a década que ele fez essa medição. Então nessa medição ele viu que a Terra tinha uma vibração ali de 7,5 Hz, né, e esses Hertz, o que foi constatado desde aquele tempo que ele foi feita aquela medição para cá, é que isso foi aumentado, né? Hoje está em 12, 13, né? Ou seja, a vibração da Terra, ela seguindo, digamos, esse movimento cósmico, que nem ali, se a gente é uma gota na onda do oceano, a gente tem que seguir as marés, né? Queira ou não, vai estar seguindo, porque o oceano está caminhando, né? O cosmos, né? O universo está caminhando numa vibração e tal, né? Então, assim, a Terra ela acompanhou isso, a vibração da Terra aumentou, né? A dos humanos não, né? A nossa vibração, ela continuou em 7,5 ali, né, que seria a ressonância de Schumann lá, eu acho que em 80, né, seria em Hertz. E então a do humano continuou nessa onda baixa. E assim, por que continuou? Porque assim, a Matrix ela cria muitos problemas para focar a nossa atenção na Matrix, né? Então assim, tudo isso eles procuram retardar o máximo possível o nosso despertar, porque se a nossa vibração for aumentada também, a gente vai despertar, digamos, nossos corpos mais interiores, vai ter mais expansão, né? Vai se conectar com outras dimensões mais sutis, então vai despertar dessa Matrix. E é o que os caras que comandam tudo isso não querem, né? Então eles criam essa Matrix do jeito que é, esse monte de problemas, né? Aí começam a jogar metais pesados na atmosfera, né? Para tentar mudar o clima e tal. Eles fazem tudo que eles fazem através de doenças, vacinas, para poder manter a humanidade nessa vibração mais densa, né? Para prender eles, para não deixar o gado escapar,
digamos assim. Então a vibração da Terra ela aumentou, está em torno ali de 12, 13 Hz, e o ser humano não, ele continua ali em ponto 7, 8, né? Que é acho que é o estado, nosso estado alfa, ou beta, né? Tem ali o estado de vigília do ser humano, né? Que já era para tá indo um pouco além, acima disso. Então, assim, quando eu falo da árvore, porque a árvore está seguindo esse curso, né? Ele está indo, tudo que é natural está deixando se levar, né? E a partir do momento que a gente foca a atenção a algo, a gente vai paralisar aquele processo, né? Então, se a gente foca a atenção, vamos supor, na própria vida, na nossa vida, na personalidade, no ego e tal, a gente paralisa. Então a gente vai paralisando, vai seguir aquele ego Matrix, né? Então vai ter uma vida toda servindo a Matrix, né? E o nosso despertar, digamos, espiritual fica comprometido. Então, assim, tirando o foco dos problemas, vai despertar o quê? Vai elevar a nossa vibração e vai nos colocar em sintonia com uma vibração mais elevada, né? E aí vai estar vindo esse tal despertar espiritual, vai poder estar acontecendo, né? Vai trazer mais lucidez. Então tem ali, digamos, quando nós viemos a estar existindo, né? Formamos ali um corpo que era limpo, né? Tipo como uma folha em branco, não tinha nada. E para formar esse corpo, que a gente vai estar existindo, operando nesse universo material, foi o que? Teve que observou a matéria, então criou ali densidade, né? Então, aí também vem a lei do karma, né? Que você criando matéria, a matéria, assim, criou a matéria, você vai ser responsável pelo aquilo que você está criando, né? Então, assim, você criou aquele corpo, aquele corpo já começa, você já fica preso naquele corpo, né? A consciência ela fica presa naquele corpo que ela criou. Então, aquilo já seria, digamos assim, o karma, né? Então, assim, tudo que você pensa que você cria, você está criando matéria, então esse seria o karma. Então, esse karma pode ser positivo ou negativo. Mais pra frente, como ser humano, na nossa etapa que a gente está agora, a gente já desenvolveu o mental, né? Aí tem o emocional e tal, que ele dá outras qualificações pro karma, né? Que ele vai gerar, digamos assim, não diria aperfeiçoar, mas assim, deixar o karma um pouco mais complexo, né? Porque os corpos emocionais e mentais também é mais complexo, não é só o físico que está ali gerando matéria, né? Que nem uma pedra, gerou a pedra, o karma da pedra é ser pedra, né? Só que é uma coisa natural, o karma não devia ser usado como um dogma assim para prender as pessoas, devia ser uma coisa para ser entendida e estava funcionando ali como para evolução, né? Para a pessoa evoluir e se libertar dessa roda de reencarnação e tal, né? Então, a gente aqui, o que a gente aqui dentro a gente percebe dentro do jogo, criado o jogo, né? Que as vibrações mais pesadas, mais densas, né? Que as preocupações e tal que a gente tem com a Matrix, é o que gera essa matéria mais pesada, né? Então a gente continua gerando essa matéria mais pesada. Então, da mesma forma que nós, para poder estar observando todas essas coisas, geramos ali o nosso corpo físico, observando aqui as coisas, digamos, o lado negativo que a gente colocou como o mal, né? O mal em si ele não existe. É uma observação mais humana, é uma coisa mais da mente, é mais um conceito, né? Eu vou explicar mais adiante. Então, mas a partir do momento que a gente observa isso, a gente cria a matéria mais densa, né? Então o universo ele acaba assim sendo explorado, criado essa matéria mais densa a partir desse ponto de observação, né? Então não seria uma coisa negativa, porque a gente passou a existir, né? Fazendo isso, observamos, então criamos ali a matéria mais densa, né? A partir paralisamos aquela onda que estava indo normal, então tivemos uma paralisação e aí foi possível criar a matéria. Então a nossa própria vida, a gente observa a nossa vida, então criar a nossa vida. Então a gente tem a nossa vida porque a gente está observando a nossa vida. A gente está focado na nossa vida, na personalidade, no ego e tal, né? E o problema disso é que é a coisa da Matrix, né? O nosso ego, o nosso corpo, tudo foi sequestrado pela Matrix como gado. Então, esses caras que dominam tudo no poder, eles controlam as pessoas, né? Então, assim, a nossa atenção é focada nos problemas que eles criaram, né? Que é a cultura e tal, que é usada para nos prender. Então, a nossa atenção está focada nisso, não em nós mesmos, né? Então, assim, esse que seria o problema, né? A partir do momento que a gente observa, é uma criação, poderia ser uma coisa natural, harmônica e tal, mas a partir do momento que vira a Matrix, a gente pega a atenção e foca nas coisas da Matrix, então paralisa ainda mais. Então a gente tem esse sentimento de estar preso, né, em alguma coisa, né, que é o tal da Matrix. Então a gente está botando a atenção, então a energia ela diminui, ficamos mais densos e realmente ficamos presos, né. Se não tivesse a Matrix
não tivesse toda essa mentira, a gente podia estar continuando que nem eu desenhei ali a árvore, né? Ter o seu desenvolvimento natural, né? Que seria o nosso caminho ao ser cósmico, né? O despertar cósmico e tal, e passar logo essa fase material que a gente está passando, né? São experiências, digamos assim, que viemos para criamos esse jogo para poder ter essas experiências, para poder experimentar tudo isso, né? E isso vai ficar de base também para aulas novas que vão estar novas individualizações que vão estar se individualizando, então já vai ficar um sistema pronto para elas poderem estar experimentando e tudo mais, e desenvolver qualidades, que nem como eu falei, acabou de existir, é uma folha em branco, não tem amor, não tem ódio, que as pessoas falam que é o amor que criou e tal, não é uma coisa natural que criou, né? Então ela vai se desenvolvendo, e se esse ser nunca conhecer o caminho natural, assim, digamos que o primeiro ser que vem a desenvolver, seguir um caminho retilíneo, né, linear, então ele foi desenvolvendo e tal, com outras consciências, e não teve mentira, não teve obstáculo para esse ser, né? Então assim, como que ele vai conhecer o que é amor se ele não teve oposição, né? Não conheceu o outro lado, né? As pessoas vão conhecer, assim, o ser ele vai conhecer o que é o amor, né? Essa necessidade de amar e tudo mais, a partir dos desafios que ela vai estar enfrentando. Então ela vai ter um monte de problema e tal, vai odiar. Então assim, para você poder estar amando, anteriormente você tem que ter odiado, digamos assim, para quem amar profundamente, antigamente vai ter que ter, antes, né, vai ter que ter odiado profundamente, né, conhecido o que é o ódio, e assim, isso vai levar ele para matérias mais densas, mais densos e tal, e a partir de lá ele vai estar cansando daquilo, né, que a matéria ela tem, mesmo que você observe o átomo, o que é observado no efeito Zenão é que o átomo ele tem o tempo de vida, né, que ele vai decair e tal, ele existe, aí vai dar o tempo de vida, ele decai. E quando esse átomo é observado, né, porque a pessoa olha aquele átomo, ele paralisa, ele fica paralisado, ele não para de digamos assim, envelhecer, né. Então, porém, a gente também, embora a gente consiga observar, a gente não tem um poder tanto de parar o movimento cósmico. A onda está indo. O que vai acontecer? Vai acontecer o sofrimento. A gente observa, então vai estar dando uma resistência àquela onda que está vindo, vai estar arrastando, então vai causar um sofrimento, né? Mas a gente não paralisa. Então vai continuar, né? Então, querendo ou não, se a pessoa ficou ali paralisada no ódio e tal, vai estar continuando. Então aquilo vai, digamos assim, ser o karma dela, o que ela criou, né? Ela criou tudo aquele, no ódio que ela estava vibrando e tal, ela criou energia pesada que adensou seu corpo e paralisou ela naquilo. Só que o movimento cósmico está passando por ela, o oceano tá, as correntes oceânicas tá passando por ela, por aquela gota no oceano, né? Então, passando, vai estar purificando, né? Aquele movimento continua. Então, os átomos que ela criou pesados e tal, vai estar se desintegrando. Então, a partir daquilo que vai gerar todo aquele sofrimento e tal, ela vai estar despertando a consciência, então vai ter aquela experiência e ela vai aprender assim, vai aprender o contrário do que foi que botou ela naquela situação de ódio, raiva, rancor e tal, né, coisas mais pesadas. Então ela vai despertar o amor, né? Então o amor ele vai surgir a partir daí. Ou seria a qualidade que tira a pessoa dali, seria o amor, né? Porque ela podia ficar presa naquilo, teimando sempre naqueles erros, né? Tanto que falam que o amor, assim, amor, caridade, né, benevolência, essas não seriam assim qualidades naturais, né, como ali a folha em branco e tal. Isso são seres que despertou essa forma. Então esses seres eles já despertaram, né, que vieram muitos seres antes de nós, que se individualizaram na nossa frente, né, e despertaram essas qualidades. Então eles vieram para esse universo, para o jogo, né, e colocaram essas qualidades, né. Então, digamos assim, ensinaram o amor para a pessoa, ensinaram essa vibração começa a vibrar dentro das pessoas a partir desses seres que se aproximam, né. Eles se aproximam, eles mandam a vibração. Então no coração de cada pessoa, que é uma centelha, né, que tem ali todo mundo é o todo, começa a vibrar essa qualidade do amor, então vem a despertar, né, e sair daquela condição. Então essa pessoa começa a agir, digamos, para o todo, né, não de forma egóica só para ela, de ódio e tal. Então ela vai ter o despertar. Só que antes ela precisou experimentar toda aquela densidade, né, mais pesada, que é o tal efeito Zenão. Ela ficou focada naquilo, então paralisou todo o processo dela, só que o universo ele continua, então vai, queira ou não, qualquer ser ele vai estar despertando, né. Então é uma lei, digamos, universal, vai acontecer. Então seria isso, né, digamos, na matéria. Então, unimos ali pela lei dos semelhantes, unimos ali energias, moléculas semelhantes, né, formamos ali um corpo, e a partir daí, esse corpo ele vem se desenvolvendo. Então, entrar aqui mais deixa eu dar uma cola, vou usar uma cola aqui.
falar mais do karma agora, né? Do karma que a gente tem, que a gente vê como o karma hoje é conhecido, né? Como que fomos chegar a isso, né? E então assim, partindo lá do nosso desenvolvimento, né? Desenvolvemos lá, criamos ali, digamos, uma esfera. Essa esfera, ela vai se expandir e tal, pode virar um planeta, né? Um sol, aí vai explodir, vai dar todo aquele desenvolvimento. E assim, quando você cria um corpo, você vai agregar o quê? É que é muito complexo, assim, falar desde o começo, porque aí vai ter, nós temos vários corpos, né, e vai perguntar como que foi a formação desses corpos mais sutis, né, esse aqui já seria o corpo mais sutil, então ele vai se desenvolvendo, né, e vai chegar uma medida que vamos ter consciência de que nós observando, nós paralisamos e criamos a matéria mais densa, né, e a partir desse ponto, criamos mundos mais densos, criamos dimensões mais densas, né, que não, essa aqui já é uma dimensão criada mentalmente, né? Então o ser lá criou essa dimensão, a gente tá que nem o jogo que foi criado pra gente estar experimentando, né? Então os primeiros assim, não, é como se não tivesse dimensão, foi uma coisa só linear, né, os primeiros seres, né? E depois eles criaram essas dimensões mais densas. Então essa já é uma dimensão bem mais densa, né? Então assim, vamos lá para o começo da evolução nessa dimensão mais densa. Né, pega ali a energia, o ser individualizado, ele vai se individualizar, como que ele aqui, ele é algo em branco, então nessa nossa dimensão aqui já mais densa, que é a criada e tal, é como se fosse a pedra, é o reino mineral, né, são as escalas que a gente vem passando, a gente passa pelo reino mineral, vegetal, animal, o mineral e daí para frente. É interessante saber, deixa eu já colocar aqui, digamos que essa aqui é a pedra, né, para falar como a gente vai desenvolvendo até chegar a um corpo complexo, né, para a gente operar nesse universo material, né, operar através da matéria. Então, se você tem aqui uma pedra ela já tem influência sobre a outra pedra, né, ela já tem uma vibração, né, tudo está vibrando ali. Então, a pedra ela influencia na outra, né, a gente vai ter vários tipos de minerais e tais, né, tem terapias, pessoas que trabalham terapias com pedras. Né? Então já mostra que a pedra ela já tem uma vibração, ela já começa a interferir. Então o que é isso que existe já no reino mineral? Né? É o que mais para frente é o sentido, né? A gente tem ali os 5 sentidos, mas seria o sentido primordial. Esse sentido primordial ele seria o tato. Né? Então o sentido primordial que nós temos, nós temos um único sentido, que é o tato, que é o quê? O sentir. Né? Então esse sentido que é o tato, que tudo é um, né? Na lei do universo tudo é um, então o universo, o todo é um, né? Nós somos apenas individualizações, somos, digamos assim, nós somos fragmentos, né? Nós vamos deixando a coisa complexa, que nem nossos sentidos, nós temos aqui 5 sentidos, né? Os sentidos físicos, só que todos eles são derivados do tato, né? Porque, por exemplo, você tem a visão. Através da visão, o que é a visão? Você está captando, né? Você tem sensores que captam, mas eles sentem o que está lá fora, então bate ali, digamos, no ocular e tal, e vai formar ondas e tal, e bater lá no cérebro como sentido, né? Como toque. O próprio paladar, você tem que tocar ali na língua e tal, tem as papilhas degustativas, então tudo é tato, né? Eles só vão se diversificar um pouco, como a audição, né? A ondas, para você estar ouvindo, você tem que ver aquela onda e bater ali no tímpano, né? Para poder estar gerando, o cérebro está decodificando como som, né? Então, mas tudo primordialmente é tato. Então, esse tato ele se desenvolve nos nossos sentidos que a gente vai estar o quê? Aperfeiçoando. Assim como o primeiro corpo era, digamos, uma esfera, agora nós temos o corpo humanoide, né? Tem membros e tal, né? Fomos, digamos, diversificando, fomos aprimorando. Então, do mineral a gente parte para o reino vegetal, né? E no reino vegetal, uma planta, esse sentido que era o tato, no reino mineral a gente já vê que ele já aperfeiçoa bem mais esse tato, ele já dá um salto enorme, né? Que nem uma planta ela sente a influência da outra planta também, né? Tem plantas assim que se desenvolvem melhor se tiver uma plantas específicas do lado delas. Agora se você colocar outro tipo de planta pode até matar, porque uma planta ela suga a energia da outra, né? E aí, por exemplo, tem o girassol também. O girassol ele tem um sensor que ele capta o sol, de onde está o sol. Então ele é girassol porque a flor dele acompanha o movimento do sol, né? E assim que o sol ele se desloca assim no céu, ele vai acompanhando, né? E aí durante a noite ele vira para onde o sol vai estar nascendo para poder estar fazendo aquele movimento de novo, né? Então todo dia. Então na planta já tem esses sensores já estão mais aguçados, né? Então vai ter o sensor que vai estar espalhado assim toda a planta, né? Vai ter as folhas que vai captar a energia do sol e tal, né? Fazer a fotossíntese.
E do reino vegetal para o reino animal, antes desse aqui eu não pulo, né? Passa ali pelo, digamos, o reino dos insetos, né? Digamos, tem ali a mosquinha. Então, assim, aí o inseto ele é como se fosse uma planta que se desprendeu da terra. É uma planta que está aí, que se rebelou, né? Que é uma liberdade, já que é dar seus pulos, né? Que é uma característica nossa, né? Que só somos da consciência individualizada, que estamos experimentando, então nós queremos fazer essa experimentação e vamos nos individualizando, digamos assim, cada vez mais, né? Tendo nossas experiências, agregando conhecimento e tal, né? É uma forma de estar explorando esse tudo. Então ali no inseto, ele já se deslocou assim, já saiu da planta e ele se desenvolve ali os sentidos, né, que nós conhecemos. Então ele já desenvolve ali, ele já vai ter uma visão, né, para poder estar tendo uma maior liberdade, né, do que antes ele ficar totalmente dependente dos reinos, né, e ele vai desenvolver o que? O cérebro. Né, que o cérebro é o que? O cérebro ele não é nada mais que uma central de comando que vai estar coordenando todos os seus sentidos. Então os sentidos eles bate ali no cérebro, né, que antes você tinha um mineral, você não tinha um cérebro ainda para estar coordenando. Na planta também, não. Aí no inseto, ele vai começar a desenvolver para poder estar coordenando melhor as ações que o ser, né, que a individualização vai estar tendo. Né? Então daí a gente já avança já pro reino. Já vamos ali pro reino animal, né? Então temos ali o reino animal. E no reino animal esse cérebro já se desenvolve bem mais e é interessante assim para a esfera humana, aqui para a Terra, o que é, como que foi criado esse sistema, né? Para aqui para a Terra, para que continuasse, para colocar almas novas e tal, né? Como que é um sistema artificial, como que é um jogo, e vai colocar pessoas que não conhecem o jogo, né? Para poder estar jogando. Então no reino animal começa a formar ali, digamos, a alma, né, do ser, ele começa a ser formado. Aqui já no insetos ele tem uma espécie de alma grupo, né? Como que todos os sistemas foi criado para poder estar ensinando as almas, né? Aqui no mineral digamos, é uma alma grupo, digamos, tem ali a energia do planeta, é a Terra em si. No vegetal também tem no reino vegetal também é uma alma grupo, é uma energia que está ali, que nem na floresta tem uma energia ancorada naquela floresta, né, e tal, né, e aí vai ter muitos seres cuidando, que são os elementais. E aí no inseto eles começam a se individualizar mesmo no animal, né, que o animal já começa a formar uma alma particular, que já vai ser uma alma que vai reencarnar, né. Não é que nem aqui no inseto, que quando o inseto morre, vai sair aquela energia, volta para uma grupo, depois aquela alma vai ficar ali, e depois aquela alma grupo ela vai aprendendo com tudo que os insetos aprendem, né? Até poder, digamos assim, aí a alma, digamos assim, aprendeu tudo que tem aqueles insetos aprendem, então junto aquilo e vai e encarna, digamos, no animal, ou forma ou encarna num inseto mais desenvolvido, né? Que vai formar ali, aí começa a formar uma alma, uma, né? No corpo só. Então isso começa a formar no animal, né? E como, digamos, esse animal, esse ser, digamos, se essa alma ainda é nova, ela é inexperiente, e ela está encarnando para dar um salto, esse corpo, ele é preciso colocar alguns impulsos, né? Ele precisa ser, digamos assim, automático, para que essa alma ela não pereça, ela saiba o que fazer, né? Ela tem ali uma orientação, né? Por exemplo, se você tem uma alma que é virgem ainda, não tem experiência nenhuma, então ela dá um corpo para ela não vai saber o que fazer, né? Então vai morrer, porque não tem estímulo nenhum. Então, os estímulos que vai ter, os principais, vai ser colocado ali o instinto de sobrevivência, né? Então, digamos assim, coloca o medo. Então vai ter o medo necessário para ela fugir de situações que vai botar em risco a sobrevivência, né? Vai ter que não seria o medo em si, eu acho que seria a dor, né? Porque o corpo físico ele sente dor, então ele vai evitar a dor, né? Porque se não tivesse a dor, essa alma nova não ia estar nem aí, ela ia destruir o corpo dela rapidinho. Então tem a dor, o medo vai derivar disso, né? Você vai passar a ter medo da dor. E então vai ter o tato, né? Que estaria a dor, e ela vai ter também a fome, ela vai procurar se alimentar, como que é uma alma. Por exemplo, quando o ser se individualiza lá no começo, né, que ele junta ali a energia, as partículas, né, observa, aí cria aquela matéria, ele próprio criou, né, o ser ele gera energia para criar o corpo físico.
né? Só que na dimensão mais sutil possível. Aí quando você pega esse ser e bota ele numa dimensão mais densa, ele não tem energia para gerar aquele corpo que é mais denso, né? Então aquele corpo que foi criado no jogo, ele precisa estar se alimentando, está prosseguindo, então é criado o sistema digestivo dele que vai estar fazendo com que ele utilize outra energia, ele pega outra energia ali já densa para alimentar, para usar como combustível, né? E é diferente que outros seres, quando é criado, seres que já passaram dessa etapa material física, eles já não precisam estar usando combustível externo, ele já gera a própria energia. Então assim, vai ter o tato, né, que vai ser a dor, o tato que vai ser como a dor, que ele vai estar evitando. Aí vai ter a fome e o apetite sexual, né? Vai ser o que vai manter, vai direcionar a experiência desses seres no reino animal, né? Então eles vão estar evitando a dor, né? E vai estar querendo se alimentar e se reproduzir, né? Por exemplo, se não tivesse sexo, já como que por exemplo, lá no começo geramos o corpo do nada, né? Foi gerado o pensamento, agrupou ali a energia e gerou o corpo. Então não seria preciso tá fazendo sexo para se reproduzir e tal. Mas aqui no reino animal, como não temos capacidade para gerar o tal corpo, então esses corpos eles têm que se gerar entre si, né? Tem que ter uma assim, o sexo, na verdade, ele é mais para poder estar incentivando o convívio em comunidades, né? Para um ser procurar o outro e tal, e formando família, manilha, ninhadas e tal, e tá tendo, assim, obrigar aquelas almas que estão em viver em comunidade, né? Em parceria e tal, né? Porque pode ter seres que são andrógenos que geram, né? Outros seres, assim, sem necessidade de estar pela reprodução assexuada. Então, mas o sexo é porque é uma coisa que veio para o ser humano também, né? O ser humano também tem essa característica que são divididos em gêneros. Então vai ser isso, né? No reino animal vai ser criado esses instintos, então ele vai viver em função disso. Então o corpo do animal, embora ele tenha um cérebro para estar coordenando, vai servir apenas para ele buscar satisfazer isso daqui, né, que seria evitar a dor, buscar a fome e satisfação do prazer sexual, né? No reino animal é basicamente isso, o cérebro dele funciona para isso. Vai ter outros instintos, né, que vai ser de trabalho que nem na abelha, vai coletar pólen, distribuir, são coisas que vêm ali do reino do vegetal ainda, né? Muitas coisas vêm do reino vegetal para poder ter manutenção, né? É aquela coisa, nós estamos no todo, então nós temos que cuidar da manutenção. O ser humano também ele tinha que estar tendo esse papel de cuidar da natureza, não destruir. Então os animais, eles carregam com eles ainda esses outros instintos, né, que vão além disso daqui, né? Esses aqui são os principais, que vai estar fazendo que ele prossiga na vida deles, mas cada animal vai ter um papel na natureza, né, que é o de dar continuidade como parte do todo, né, embora eles busquem isso daqui. E aí do reino animal, né, ele vai ter o ser humano. O ser humano, o que ele tem de diferente do animal? Ele tem um cérebro mais desenvolvido que o animal, né? Ele tem o cérebro dele é mais desenvolvido que o animal. E assim, quando a gente tem um cérebro mais desenvolvido com o animal, é para a gente não se comportar como um animal, para se comportar como algo diferente, né? Mas o ser humano, ele se prendeu, ele está se comportando ainda como um animal, né? Então ele usa o cérebro mais desenvolvido dele, então foi como pegar um cérebro mais desenvolvido e botar no animal. Então o ser humano, ele assim, não passa de um animal com um cérebro melhor. Então ele acaba usando esse cérebro para fugir da dor, né? Ele quer o conforto e tal, para matar a fome dele e para sexo, né? O que ele só busca isso, só vive em função disso, né? Então fica assim, ele se prende assim no ego, né, que é a coisa aqui da Matrix e tal. Tem outros seres que estão cuidando disso, que buscam poder, né, que o animal já não busca o tal poder que nem o ser humano, né, mas é uma coisa artificial da Matrix, que acabou aprisionando, deixando as coisas na Terra do jeito que elas estão. Então acho que seria isso, né, da evolução dos sentidos que veio se desenvolvendo, aperfeiçoando. Aí no homem o que é diferente, ele tem um cérebro melhor que vai coordenar esses sentidos. Então o cérebro, né, ele não passa de uma ferramenta que, né, muitas pessoas pensam que é a mente, né, a mente ela é ancorada no cérebro, mas o cérebro ele não passa de uma ferramenta que capta tudo isso, né. Por exemplo, a pessoa ela pensa que ela é o cérebro dela, né, ela pensa que é o corpo. Ela fica presa nisso aqui, que nem um animal. O animal ele nem está preocupado com isso, né? Ele apenas vão se desenvolvendo, que nem a árvore. Apenas se desenvolve, cumpre ali seu papel na natureza, né? O ser humano, como ele tem um cérebro mais desenvolvido, né? O que acontece? É cria todos os problemas, né? Cria coisas artificiais da Matrix, ele bota atenção naquilo e se prende naquilo, que é o efeito Zenão, né? Observou, parou aquilo, então
para aquele movimento digamos, de vida, né? Não, nem aquela coisa de entrar na onda do oceano que está seguindo e seguir junto com ela, né? E no caso da humanidade, quando você segue a onda da humanidade, a onda Matrix, causa até um certo conforto aparente, né? Que a pessoa que é um humano comum, né? Trabalha, família, tem filhos e tal, né? Aceita o que é imposto aqui pela Matrix, né? Servindo sem questionar. Então ela vai ter um certo conforto. Ela entra na zona de conforto, que é o quê? Só que é criada pela Matrix. Ela vai ter uma ilusão aparente, né? Porém, o todo, se você tem aqui na Terra, você tem aqui a Matrix na Terra, né? E o todo ele continua o movimento. Então, assim, esse movimento ele vai absorver o modo de vida que as pessoas, por mais confortável que seja, que as pessoas acham que não estão fazendo nada, né, elas estão indo contra o movimento natural, né, embora elas estejam na Matrix de forma de consciente, e essa energia que está ali fora vai cutucar essas pessoas, né, que já está cutucando, a energia da Terra já está em 13 Hz, né, na ressonância Schumann, que vai cutucar as pessoas que estão acomodadas, né, e vai estar tirando essa zona de conforto. Então, assim, tudo que existe aqui, com o próprio átomo que tem um tempo de vida, vai ter um tempo de vida também, né? Então tudo aqui vai estar acabando, né? Então as pessoas têm que, aqui na Terra, porque esse jogo é para treinar o desapego de todas as coisas que tem aqui, sejam físicas, emocionais, mentais, né? Para estar desapegando disso porque vai acabar, né? Então a gente pode estar na zona de conforto e tal, mas tudo aquilo vai acabar, né? Então para entrar naquela onda seria que nem aqui o animal, né, que embora ele viva em função dessas coisas, ele tem a sua natureza, o ser humano ele teria que buscar mais isso, né, viver mais de forma natural, né, deixar voltar à forma natural. Para voltar a essa forma natural, teria que sair da Matrix, que inventou aquele monte de mentira, que esse modo de vida que a gente vive, que é o focalizado somente no ego, né, no eu, e esquecendo que existem mais pessoas no mundo que não estão vivendo em condições muito ruins, né? As pessoas não conseguem levar isso em conta. Então, para entrar mais ou menos nesse movimento natural, né, fazer o que os outros reinos fazem, que nem tem os reinos dos insetos, das plantas, tudo cuidando ali, vivendo em função de um todo, o ser humano, ele, como ele tem um cérebro mais desenvolvido, ele deveria entrar nesse movimento também, que é de desenvolvimento, e não frear as coisas do jeito que foram freadas, né? Teria que trabalhar pelo todo. Ele tem uma mente que nem um animal, o cérebro dele é só é um cérebro básico ainda, né? Mas mesmo sendo básico, ele vai proteger ali a manada, né? Ele vai viver em função de um grupo, né? E consegue viver em comunidade. O ser humano não, o ser humano ele foi dividido e conquistado, né? Pela Matrix, pelos caras que coordenam isso, e separou o ser humano. Mas o ser humano ele tem um cérebro melhor, que pode entender melhor isso, pode entender melhor o outro, né? Melhor que ele é o todo. Então a gente devia viver assim, em função de ajudar o próximo, né, para mudar a situação do que está aqui na Terra, né, que nem a gente tem pessoas morrendo de fome, 1 bilhão de pessoas passando fome, né, extrema pobreza, milhares morrendo a cada dia, né, a gente está acabando desmatando e tal, né, o ato de nós usarmos esses outros animais. Aqui você tem um reino animal que eles se devoram entre si, né. O ser humano ele já tem algo mais, ele já deveria ter saído dessa etapa de se degladiar, né? Só que ele vem e se compara com o reino animal. Ele fala, não, é lei da selva, tem que comer o animal, né? Já era para o ser humano estar saindo disso, né? Não existe necessidade nenhuma do ser humano ele consumir carne, né? E esse consumo de carne ele é perpetuado pelos dirigentes da Matrix, né? Que colocam aquilo como necessidade e tal para poder prender, manter a vibração baixa ali, né? Até abaixo de 7 Hz da vibração Schumann. Então a humanidade ela fica muito presa nisso, né? Ela entra ali na zona de conforto, aceita essa vidinha e tal, e aí a própria Matrix coloca vários problemas, vários conflitos, né? Coloca guerra agora, e agora só vai explodir, né? Vai ter explosão solares e tal, aí tá vindo o cometa tal, né? E coloca vários problemas, né? E muitos espiritualistas acabam entrando na onda também, né? E tá vindo o Nibiru, né? Vai acabar a Terra e tal. Assim, a gente não deve se importar com nada disso, né? A Terra está em período de transição, a gente observa isso, né? Mas o que vai acontecer? Que vai estar de catástrofe, vai não ter e tal, isso não deveria ser motivo de complicação, né? Ou seja, tem que passar dessa fase de catastrofismo, né? De ter medo de que vai acontecer e tal, passar disso também, né? A gente tem que para vibrar, digamos,
sintonizar algo maior, dimensões superiores, né? Porque nada disso aqui importa, né? Tudo isso aqui vai ser, queira ou não, vai ser destruído, né? Tem um tempo de vida nesse universo físico, ele tem um tempo de vida, né? Como tudo. E o que vem depois dessa evolução, é assim, tudo o que acontece aqui na Terra, né, é muito básico, é uma partícula ínfima do todo, né? Então nós vamos passar essa fase e isso aqui vai ficar para trás. Né, e vai ficar para trás, vai ser até esquecido, né, vamos para longe, né, é difícil imaginar o que vai vir depois, né, vai vir ainda muitos mundos, vamos viver ainda muitos mundos mais felizes e tal, né, que mundos tranquilos, ali que se assemelha ao paraíso, mas a coisa acho que não vai ficar só nisso, né, porque aqui a gente está numa etapa muito física ainda, que é adquirir bens físicos, materiais e tal, né, muita coisa do dinheiro e tal, isso aqui é uma etapa mais ainda física, né, um plano muito denso, físico. E a partir do momento que a gente vai para planos mais sutis, embora seja matéria, vamos trabalhar mais o mental. Né? Então aí vai ter aqueles mundos melhores, mundos mais, digamos, que seriam o paraíso comparado com a Terra. Então vai ter vidas tranquilas, né? Vamos até auxiliar outros mundos, né? Como esse, como a Terra, né? Como tem ETs aí, várias naves que estão observando a Terra, não deixando que a coisa saia do controle. Né? Embora tenha toda essa matrix, eles não podem fazer de tudo. Né? Tem coisas que, assim, numa guerra, tem coisas que eles não podem mais fazer. Né, então aquilo é impedido. Né, se precisar uma intervenção direta, ele intervém. Várias vezes ele teve intervenção direta. Né, então assim, aqui a coisa é muito básica ainda. Mas a questão do karma que eu ia falar. Então assim, a matéria, então gerou a matéria, gerou o karma. Então essa matéria ela podia ser o karma. Então assim, a gente pensa, a gente cria, né, com a semelhança ao Criador. Mas como que o aspecto que o karma ele vem tomar no nosso cotidiano, né, nosso tempo atual, né? Muitos falam que assim, que se uma pessoa foi assassinada é porque ela assassinou aquela pessoa na vida passada, então aquela pessoa vem e assassina ela, né? E não é bem assim. Isso aí é uma complexividade, né? Acabou ficando uma coisa mais complexa. Por exemplo, se a alma, quando ela vem a existir, ela era vazia, não tinha nada, então não tinha karma, não tinha crime nenhum anterior, né? Que nem o Caim matou Abel. Quanto foi que Abel matou Caim? Né? Não tinha isso. Então alguém faz o mal e essa coisa vem virando uma bola de neve e tal, aí chega um ponto que nós não controlamos mais, caminha para a destruição, tal, que nem nós estamos aí rumo para acabar com a Terra, para vir um colapso e tal, aí depois o ser humano acorda, né? Só depois que faz a bagunça, depois do erro, acorda. Então, assim, como que foi chegar a esse ponto? O karma, como pode ser visto, interpretado aqui na Terra, ele seria mais como um resíduo além do que você necessita. Né? A gente tem a matéria nossa normal, que nem uma árvore. É uma árvore, né, assim, tudo sempre, que nem tem toda uma sabedoria. A árvore ela tem ali a sua matéria normal. Então ela vai ser sempre aquilo, vai ter o tempo de vida dela, vai morrer, pá, não vai ter problema algum, né? E nós também, nós devemos uma vida mais natural, ter o nosso tempo de vida normal, tá? E viver as coisas que tem para viver, né? Foi. Só que aí começa a juntar coisas que não é da nossa matéria, né? Que não é do nosso corpo que nós formamos e tal, não é coisas que vão além. A gente quer coisa dos outros, né? Que vem a ambição. Então assim, se a pessoa ela começa a adquirir bens materiais, aquilo também vai somar no seu karma, né? Que, por exemplo, uma pessoa que possui muitos bens, ela tá ali a pessoa, ela começa a acreditar que aqueles bens é como se fosse, como ela está muito presa na matéria, ela começa a acreditar que aqueles bens fossem como uma extensão do próprio corpo físico, né? Então o que acontece? Deixou mais denso o corpo físico. Os bens que ela vai tendo vai deixar mais denso, né? E quanto mais a pessoa tiver, digamos, é maior o karma. Então é maior a prisão dela, né? Por mais confortável que seja a vida dela, ela está numa prisão maior e ela tem uma responsabilidade ainda maior. Né? Porque ela está mexendo com tudo isso. Então, o karma ele gera responsabilidade. Então, você gerou matéria, você está gerando responsabilidade. Né? Mas vamos colocar aquele karma que seria assim negativo, que é o karma que vai estar aprendendo mesmo, vai estar infligindo o sofrimento e tal. Né? Que assim, nós somos almas novas que temos aqui fazendo experiência, então é normal errar. Né? Digamos assim, nós somos programados para errar. Né? Esse jogo, se você cria um jogo, e se você cria um jogo sem desafio, não vai ter o motivo daquele jogo existir, né? Porque como assim você cria um jogo sem desafio? Aqui, esse sistema todo foi criado, é um experimento, né? Para ver como que as almas se comportam, como as almas se desenvolvem, como ela vai desenvolver as qualidades superiores, né? Que nem o amor, né? Que muitos seres que passaram por aqui já desenvolveram isso, né? Já são grandes seres de luz aí que hoje nos auxiliam, né? Então esse jogo que foi criado aqui foi para poder estar tendo essas experiências. Então, foi posto um desafio que eu vou falar mais adiante, né, que é o desafio que foi colocado aqui, digamos, não só na Terra, mas nesse sistema todo,
né, que isso aqui não é só a Terra, é o sistema, digamos assim, tal, nessa parte do universo, né, o jogo pega geral. Né? E aí muitos seres acabam se prendendo no jogo, que né, você tem um jogo que você acaba ficando viciado e fica preso naquilo, né, e não sabe da hora de desligar. Mas a gente tem uma vida, digamos, que vai além do jogo. Então por isso que isso aqui é uma coisa ínfima que está acontecendo. Depois vamos sair daqui, vamos sair para longe, isso aqui nem para viver coisas que são inimagináveis. Né? Então ali tem os desafios. E, por exemplo, aqui na Terra, eu cito o exemplo da lei da selva. Lá, o leão ele vai come lá o cervo, ele vai, caça, preda e pega o cervo. Né? Então seria uma coisa totalmente natural. Então ali não gera karma, né? É uma coisa que está acontecendo natural. Eles estão se desenvolvendo de forma natural, né? Faz parte. E aí o ser humano ele observa aquilo, né, que estava lá no começo, que no nosso começo também vivemos ali, do Homens da Caverna, viveu com os animais e tal, então observou isso, e como ele tem uma mente mais desenvolvida, ele não fica só naquele instinto básico, né, ele observou que aquilo causa sofrimento, né, o outro ser ele fica afetado por aquilo, né, e ele passou a usar isso de forma a provocar esse sofrimento no outro, né? Mesmo sem ele precisar. Digamos assim, o leão ele é do instinto dele. Digamos assim, foi um agente criado para poder criar essa desordem, para que, digamos, os servos eles passem a se organizar melhor, né? Um avisar o outro, então para criar aquela sociedade de união, né? Então existe esse desafio para poder ser criado isso. Na própria humanidade tem isso também, né? Que pode ser a Matrix, está criada aí. A gente tem que se unir para poder se livrar da ameaça que eles estão para o planeta e tal. Então seria essa etapa. Então o papel deles, embora negativo, seria positivo, porque está despertando nós essa união e tal para poder, tá? Então vamos voltar lá. Tem o leão. Então assim, o que o ser humano faz nesses princípios antes de estar se unindo? Ele vê, causou sofrimento lá, vem o dinossauro lá, mordeu lá, comeu, arrancou o braço dele, ficou sofrendo e tal. Então ele passa quando eles vem aquele sentimento de disputa, né, ou de qualquer coisa que ele tenha contra, ele vai e provoca aquela dor, né, aquele sofrimento de forma intencional, né? Então ele passa, então é aí que vem a origem do mal, né? Que eu acho que esse vídeo teve esse título também, a origem do mal. Quando o ser humano ele passa a usar essas coisas que são naturais, que foram colocadas ali no jogo, mas ele passa a, digamos, a ir além daquilo que era para ele fazer. Né? Aí ele passa o que? Ele mata o outro por causa do sofrimento, né? Vai, tortura, provoca dor e tal. Então, o ser humano, ele, digamos, com uma tortura. Né? Nenhum ser, um animal, ele tortura o outro para poder tá se alimentando. O ser humano não, o ser humano ele já tortura. Né? Já tem essas coisas, já incrementou isso, né? Essa coisa de provocar o sofrimento do outro. Por quê? Porque ele tem um cérebro mais desenvolvido, ele sabe que o outro vai sofrer com aquilo. Então, vem aquilo de provocar o sofrimento. Então, à medida que da mesma forma que ele adquire bens materiais, que é a matéria, quando ele entra nesse estado de provocar o sofrimento no outro, então é um estado que ele entrou. Então, se ele entrou nesse estado, ele está adensando mais ainda a sua matéria. Então, ele está ficando preso naquele próprio estado que ele cria. Né? Então, ele vai deixar o seu corpo ainda mais denso. E cada vez mais vai ganhando densidade. E só que o que nós somos originalmente? Nós somos a centelha divina, o todo e tal, que vai estar ali dentro vibrando. Né? E vai estar desenvolvendo os corpos emocionais, então tudo isso faz parte da experiência. Então todos nós, com certeza, nós já erramos e muito no passado. Né? Hoje nós estamos aqui numa condição ainda não muito boa, porque nós não podemos lembrar dos nossos erros, porque o sentimento de culpa ia ser enorme. Né? A gente não entendemos, não nos perdoamos ainda, talvez por isso ainda estejamos presos tentando mudar tudo isso, né? Tentando mudar a força, que é uma coisa que é natural, que tem que deixar aí, não precisa mudar, né? Segue a árvore, né? Deixa a coisa desenvolver, porque o todo ele está seguindo aquele movimento cósmico que vai desenvolver tudo, né? Então a gente está observando isso também. Faz parte da nossa experiência querer mudar as coisas até à força, né? Mas é preciso entender que não é bem assim, que o jogo tem que estar aí, porque muitos seres ainda vão precisar desse jogo. Então, mas o ser humano, ele passou a fazer o mal querendo, intencional. Aí o ser que está lá dentro desenvolvendo o emocional, né? Ele, em dado momento, ele vai se sentir culpado. E é interessante quando eu falo que a nossa raça é uma raça muito infantil ainda, é uma raça nova, né? Uma raça que não desmama, um simbolismo forte. Toma leite pro resto da vida, né? Qualquer animal mamífero ele desmama. Ele cresceu,
ele virou criança, ele para de mamar, né? Só o bebê mama, né? Que nem o humano, é só o bebê era para mamar, mas o ser humano não, ele é iniciado ao leite da vaca, de outra espécie, né? Porque a Matrix faz isso, né? Para que os seres humanos fiquem infantis e não desmamem nunca. Então o ser humano ele tem um comportamento infantil pro resto da vida, né? Vamos colocar uma pauta, a nossa vestimenta, a roupa que as pessoas usam são roupas coloridas, roupa cheia de enfeitinho, terno. Esse terno que usa aí nos telejornais é uma coisa ridícula, vendo de outro ser, né? Que se eles tivessem esse sentimento de ver a coisa como ridícula, eles não estão nem aí com isso. Mas nós nos vestimos de forma muito infantil, né? Cheio de enfeitinho, de bonitinho, papapá, né? A roupa não tem mais aquele sentimento de apenas vestir, de proteger do frio, do calor, das coisas externas. Não tem o sentimento de enfeitar. Então, nem criança gosta de enfeitinho. O ser humano ele é tratado como criança. Nas propagandas de comercial e tudo é sempre tratado como criança. As novelas e tal, né? Tudo é colocado para tratar o ser humano como criança. Então é uma raça que fica infantil. Mas voltando lá, né? Acho que até me perdi um pouquinho. Estava falando lá do karma, do desenvolvimento do corpo emocional, sim. Aí tem o corpo emocional, né? Que a gente desenvolve, que vai dar o sentimento de culpa. Então, como na criança, o que acontece quando você é criança? Você tá lá com os seus amiguinhos, aí você vai e bate no amiguinho, ou belisca, ou por acidente provoca algum mal para ele, né? Um mal entre aspas. Aí você se sente culpado porque ele vai chorar, vai ficar triste e tal. Aí você vai lá e fala, desconta aí, dá um morrinho no braço, ou desbelisca, desconta. É o tal do desconta. Aí vai a outra criança, vai, belisca, descontou, ficou kit, né? E a culpa ela morre ali. Então é interessante observar isso, né, da brincadeira das crianças que faz ali o desconta, porque o quê? Ficou a culpa e ela só se livrou da culpa quando foi descontado, né? Então o ser humano, ele através de vidas, ele acaba agindo dessa forma infantil. Ele se sente culpado dos erros que ele cometeu lá atrás, né? E acaba atraindo condições semelhantes. A culpa ela atrai condições semelhantes. Que, né, na criança é bem diretamente. Ela fala, desconta aí já. Só que aí no adulto que passa de vida para outras, ele acaba atraindo, né? O sentimento de culpa que ficou ali acaba atraindo aquela condição semelhante, que, né, que se ele matou alguém matou fulano na vida passada, fulano nessa vida vai e mata ele. Então atraiu, então ficou naquele tal de desconta infantil, né? Vai desconta aí o outro vai se sentir culpa, tal, e vai descontar na outra vida e tal, e entra nesse ciclo que não tem fim, né? Deveria acontecer o quê? Perdoa, né? Se perdoa do ser. O ser aqui não deve ter culpa, né? Chegou a hora de despertar. Isso aqui é só um jogo, né? Pra gente aprender. Aprendeu a lição? Legal, acabou, né? É que nem aqui, digamos assim, toda a vida aqui, embora por mais significante pareça para nossos olhos, ao eterno, isso aqui é como se fosse um sonho, né? E se você tá no sonho, por exemplo, você tá ali no sonho, aí você trai alguém ou mata alguém vem e te mata, digamos, você sonha lá que você vê um amigo seu se mata. Aí você acorda, o que você vai fazer? Você corre na casa do seu amigo, você me matou e tal, vai tirar essa situação? Você não vai, não interessa, foi só um sonho, né? Então a vida aqui, ela tem que ser vista dessa forma, né? Não interessa o que acontece aqui. Só que as pessoas, parece que tem uma necessidade de ficar presas. Se você falar uma coisa dessa aqui, não importa o que a gente faz aqui, é tudo sonho, elas vão se alarmar, não, mas aí as pessoas vão começar a fazer o crime vão começar a cometer coisas sem se preocupar em pagar, com a lei do karma e tal, né? As pessoas que pensam assim, elas estão muito presas ainda nesse sistema, né? Nesse astral, nesse plano astral, porque tudo isso aqui faz parte, né? Dessa matrix, dessa roda de Sansara. Então elas vão ficar muito presas ainda para estar sublimando esse tipo de pensamento, né? De que, bom, já que não vai ter punição, então vou cometer crime à vontade, né? Então tá muito presa ainda, ela tá vibrando ainda naquelas energias que vai deixar ela presa aqui, né? Então sobre o karma, sobre juntar o karma, ele fica muito na culpa. Então a pessoa com o sentimento de culpa, ela começa uma vibração baixa, então ela vai deixando com vibração baixa, ela vai encapando ainda mais o seu corpo denso, né? O seu corpo físico fica mais denso, então ela continua presa aqui até sublimar essa culpa, né? Então para tá se livrando da culpa é se perdoar, né? Perdoar a si, perdoar o outro, né? E geralmente a pessoa não perdoa porque ela odeia o outro. Digamos que alguém vem o outro e faz um mal, vem fulano e faz um mal para a pessoa. O que essa pessoa faz? Ela toma aquilo como pessoal, né? Porque todo mundo está inconsciente, as pessoas que estão fazendo mal estão inconscientes, então não tem que levar algo mal que as pessoas fazem para o lado pessoal, né? E geralmente as pessoas estão descontando uma coisa que ela tem dentro, né? Um problema que ela tem. Ela acha alguém e desconta, que está ali uma vibração mais ou menos parecida, desconta. Por isso que a carapuça às vezes acaba servindo, né? Alguém xinga alguém, vai,
a carapuça serve, a pessoa se magoa e tal, e começa a carregar aquela mágoa, aquele ódio e tal. E quando alguém odeia alguém, né, tem esse sentimento, não importa o que o outro fez. Quem que tá odiando, quem que tá gerando ódio, é esse ser aqui, ó, que ele é o criador também. Então ele gera energia o tempo todo. Então se ele qualifica, na mente dele, ele qualifica aquela energia com ódio, com mágoa, rancor, tá, a energia tá virando energia pesada, emanando energia pesada, que vai ficar encapando ainda mais o seu aura, né? Então o problema da pessoa que odeia, seja o que ela for, digamos que uma pessoa odeia outra pessoa, né? E assim, não importa o motivo, ela está gerando energia densa para ela mesma, né? O outro ele pode estar nem recebendo essa energia, pode estar em outra vibração. E digamos que aquela pessoa que odeia morre, né? O que esse ser que está gerando ódio, o que ele vai fazer? Ele vai continuar gerando ódio porque ele se acostumou àquilo, se habituou àquilo, né? Então ele pode estar procurando outra coisa, está atraindo outra coisa, outro tipo de vivência, né, experiência de vida para ele estar odiando e tal. Então por isso que aí é o tal karma que vai continuar, vai persistir na humanidade, né? Então tem aquela coisa de não levar as coisas pro lado pessoal, não levar, digamos, as coisas aqui tão a sério, né? A maioria das pessoas aqui estão dormindo, estão semi-inconsciente, né? Não é um mundo de pessoas despertas. Nós dormimos, simboliza que nós não somos seres ainda despertos, né? Os seres despertos não dormem nunca, né? Não tem em mundos que estão ali mais evoluídos, não dormem, né? Mesmo às vezes os seres que dormem, eles saem conscientemente do corpo. Aqui já tem pessoas encarnadas aqui que elas, quando o corpo rebota, ela sai conscientemente, vai fazer qualquer outro tipo de trabalho e depois volta para o corpo, sem esquecer de nada. Então, o karma, o que pega, é mais o lado emocional, né? Tem esse lado emocional que vai juntar essas intrigas, brigas e tal, e vai estar vendo como culpa e às vezes como ódio que ele não perdoa e vai estar gerando aquelas energias densas pesadas, né? Então é aquilo. Quando você observa o que o outro fez, nossa, aquela pessoa fez aquilo, não devia ter feito, né? A traição. Então a pessoa ela fica presa naquilo, fica odiando a outra pessoa, querendo ou não, mesmo que a pessoa fale que perdoou, se ela tá vibrando ainda naquilo, tá com aquela culpa, tá com medo daquilo de se repetir, ela tá focada naquela tensão. Então é o tal efeito zenão que eu falei no começo, ela tá observando aquela situação, então aquela situação paralisa e continua vibrando, né? Então aquilo vai continuar até a onda, que é o movimento cósmico, tá vindo limpando aquilo, empurrando ela, por isso que dói, a pessoa sofre porque fica presa naquela coisa, né, que ela não quer sair e tal, ela resiste ao movimento cósmico, né? Mas queira ou não, aquilo vai empurrar a pessoa e vai ter que estar saindo daquela fase, né? Porque tem um movimento cósmico que vai empurrar, queira os seres humanos ou não, ele vai empurrar a Terra. A Terra, como um mental coletivo, está muito egóico e está preso nessa condição de Matrix, né? Então está observando muito isso, dando muita importância a isso. Então vai vir um movimento cósmico, vai empurrar isso. Então todos vamos ser obrigados a se adequar a esse movimento como uma árvore, né? Tá? Se reentrando no todo, né? Como faz para mudar a situação na nossa própria vida? Deixa aí, né? Aceita as coisas, digamos, do agora, né? Observa mais o agora, se mantém mais no presente, esquece o passado, né? Essa preocupação com o futuro e tal, mas como vai ser e tal, não esquece, vive o agora como uma árvore. Uma árvore ela vive somente o agora, né? Não tem futuro para ela, não tem nem passado, ela vive somente o agora. Então, aí saindo dessas preocupações que são coisas mentais, que a gente está trabalhando aqui, a gente trabalha a nossa alma, que já está formada, e trabalha também o mental. E o mental ele faz o quê? É o cérebro mais desenvolvido, que acaba se prendendo no passado ou no futuro, né? Menos no presente. Então, a gente tem que focar a atenção no nosso presente, né? Entrou no presente, aí entra na onda cósmica. Entrou na onda cósmica, vai pegar o todo. Então, se a árvore ali, ela tinha... Se o reino mineral, ele cuidava ali um pequeno espaço mineral, o vegetal, ele já se espalha mais, digamos assim, ele tem maior mobilidade, então... A ação dele é maior, dos insetos também, que nem a abelha, poliniza tudo, então ela é plantações. O animal tem aves que voam de continentes para o outro, né? E então o ser humano, ele voa de um mundo para o outro, né? Então assim, é uma coisa muito mais ampla, né? Então não tem que ter medo de se soltar, deixar entrar nesse movimento cósmico, né? Então, se as pessoas elas ficam muito presas aqui, por exemplo, a gente é um mundo que as pessoas aqui ainda não acreditam que tem vida lá fora. Né? Então, como pode isso? A gente é uns. Para que desenvolveu esse cérebro? Né? Para nos prender como os animais? Se prende apenas aqui na Terra? Não, acho que nem os animais estão presos só aqui na Terra. Tem animais que já devem estar superando o ser humano, né? Por que pareça. Tem seres muito evoluídos que aceitam encarnar em corpos animais, tipo os golfinhos. Mas o humano, então, se ele entra nessa onda cósmica, como que ele é mais que o animal, então ele tem que pegar o corpo dele
e utilizar além do que o animal faz, e além, né? Então, se o animal está cuidando aqui da Terra, né, da natureza e tal, o ser humano já pode entrar com a galáxia, né? O mental dele já permite isso, né? Então, assim, a gente devia superar logo essa fase de problemas de Matrix, né? Tá todo mundo parar de se degladiar, de se disputa, dinheiro e tal, e aí ficar assistindo televisão, ficar preso naquela coisa, né? E problemas com saúde, já é para superar essa fase, né? O que vem dos problemas com a saúde? Consumo de carne. A gente tá consumindo muita porcaria dessa Matrix, que a Matrix manda, que nem o consumo de carne é uma coisa urgente pra gente tá parando, né? Porque a gente tá o quê? A gente é superior ao reino animal, né? Então a gente deve estar indo para frente, não voltando para trás e se comportando como animais e se degradando com eles, usando eles como alimento e tal. Isso aqui é um retrocesso, né? É um retrocesso isso daqui. Então não está deixando o ser humano ir para frente, está aprendendo ainda nessa etapa. Por isso que eu falo, o consumo de carne é importante, porque a carne é um alimento pesado, é denso, né? Que encapa ainda mais o corpo. Deixou de comer, vai sair essas camadas aqui. Então o ser interior que está aqui dentro, ele vai ter mais mobilidade, né? Então você vai sintonizar dimensões mais superiores, vai ter mais lucidez mental, porque vai ter outra esfera, dimensão. A gente está o quê? Trabalhando nessa etapa mental, né? Que é despertar disso, trabalhar com a mente, superar a mentira que existe na Matrix. Então aqui esse jogo é muito importante por causa disso, tem toda essa mentira, né? Agora, indo um pouco mais além de como começou tudo isso, desse jogo, antes de finalizar, assim, ainda falando sobre a origem do mal, né? Tem a coisa que é natural, do leão e tal, vai lá, come o cervo, né? Usa como predador, isso no reino animal. O ser humano que tem essa ideia do mal, porque ele pegou isso e usou isso realmente para provocar a dor no outro, né? Uma dor desnecessária. O ser humano ele causa isso até hoje, né? Muitas pessoas, por exemplo, o ser humano ele às vezes se comporta que nem animal, porque cutuca um ser humano na rua, ele vai explodir, né? Se tiver armado, pode matar. Tem acidente de carro, né? Se tiver armado ali, mata o outro, sai dando paulada, sai brigando. Então, assim, você vê que o que é o ser humano, né? E assim, a origem do mal, né? Não o mal em si, um evento natural. Nós criamos esse jogo para ter essas almas, para vir como as almas e experimentar essas etapas, né? De despertar o amor e tal, a coletividade, né? A contribuição e tal. Só que aí é preciso colocar o desafio. Né? Que a gente, quando nos individualiza, né? Podemos ter aí passado por vivências em vários mundos de luzes, mundos felizes e tal, mas não tem desafio lá. Então fica uma coisa meio que inconsciente. Tá vivendo lá, mas não tem consciência ainda do que é aquilo. Né? E para respeitar tudo aquilo, para saber a importância de viver em harmonia e tal, tem que viver no mundo, jogar um jogo mais duro, né? Para aprender. Então a gente quer, vamos lá aprender para aprender, vamos jogar para ter uma coisa diferente, agregar. Isso também é uma forma do todo se explorar, da gente se explorar. Então a gente, como todo, como parte do todo, estamos fazendo esse papel. Então esse jogo, que é aqui no universo, foi preciso criar um desafio. Então, da mesma forma que ali na natureza a gente cria ali o leão, cria os animais que vão ser os carnívoros, os predadores, no cosmos, no universo, criamos uma raça, né, que hoje a gente pode conhecer como os dragões, seria uma raça de draconiana, né, Draco e tal. Isso seria uma história que conta, digamos assim, a mitologia do nosso universo e tal. É uma coisa mais conhecida, mais aplicada, né, que seria os dragões. E dos dragões, como seria uma raça de réptil, aí tem os reptilianos, né? Uma coisa que eu sempre falo, não generalizar, nem todo ser de uma raça é negativo, né? A gente coloca como negativo, só que é uma coisa natural, faz isso, age dessa forma, né? Muitos seres agem de forma diferente, né? E o ser humano ele tem muito isso de generalizar. Se for generalizar, nós estamos perdidos, né? Porque assim, nós temos aqui, tem que ter consciência que nós temos um corpo humano. Se você pega esse corpo humano e vai para outro mundo, né? E se esse outro mundo conhece o que o ser humano faz no planeta deles, eles não vão deixar a gente entrar, né? Eles podem generalizar também, falar, não, você é humano, sai daqui, não quero ver humano, todo humano é negativo, olha o que vocês estão fazendo com os seus planetas, né? Então a gente não pode generalizar outra raça, né? Então tem os reptilianos, tem muitos reptilianos aí que são seres de muita luz, muito elevados, né? Draconianos também, tem aí seres que podem estar encarnando como humanos para poder ter essa encarnação, essa experiência de vida como humanos. Então, assim, a exemplo da selva que colocou ali os animais carnívoros para fazer os outros animais se organizarem lá e evoluírem, trabalharem em equipe e tal, né? Nesse universo foram colocados os draconianos,
Né? Então, assim, ninguém quer fazer num jogo, se você cria um jogo, não, você vai ser o malvado. Os seres mais conscientes não querem ser malvado, né? Não vai ter papel de mal, não quero ser o mocinho. Né? E então, os malvados é como programas que você cria e coloca lá dentro. Então, assim, o exemplo do animal, você criou a necessidade forte dele de comer carne e só vai comer carne. Então, os draconianos foram criados assim, né? Criou essa necessidade deles comerem, se alimentarem de matéria mais densa. Então, isso eu coloco como um aspecto do jogo. Pode ter sido um desenvolvimento diferente. Eu falo, é mais uma teoria, né? Pode ser diferente, eu continuo estudando, pode ser que amanhã eu mude, né? A minha opinião. Mas o ponto de vista de hoje, que seria esse, né? A respeito dos draconianos. O que eles são? Né? Como que eles são colocados no hoje? Vamos colocar hoje, colocar mais hoje, não ficar aquela coisa de passado, futuro e tal. Né? O que está fazendo, provocando aqui? O fato é que eles se alimentam de energia mais pesada, a exemplo dos leões, que precisam se alimentar de outras espécies, e eles vêm e usam os humanos para gerar essa energia mais pesada. Né? Então, como que o humano ele gera essa energia mais pesada? Através das vibrações mais densas, né, de tristeza, ódio e tal, né, ciúme, vingança, né, então aí vai gerar as energias mais pesadas. Então, esses dragões, esses reptilianos, eles fizeram o quê? Foram os deuses de antigamente, né, que criaram todo esse sistema de temor a Deus e tal, né, e se você busca ler nos livros que falam sobre Deus, eles pediam sacrifício. Né, na maior mitologia e tal, pediam sacrifícios humanos, sacrifícios animais, né, porque eles se alimentam dessa energia que é emanada do pesado do sofrimento e tal. Então eles, através de representantes que eles têm aqui na Terra, como que é o topinho da Matrix, né, que seriam, digamos, reptilianos encarnados, ou humanos que fizeram pacto com eles, né, então eles dá tudo de bem materiais para essas pessoas, que acabam se encapando, né, bem materiais como extensão do próprio corpo, e serve esses caras criando e administrando a Matrix para eles. Né? E essa Matrix o que faz? Ela induz o mundo o que é hoje, emitir essas ondas pesadas e tal, que serve de alimento para esses caras. Todo sacrifício animal, né? Por exemplo, no Brasil tem mais gado, tem mais cabeça de vaca do que gente, né? Então imagina a mortandade que é aí feito o tanto de sangue que não derrama para poder estar alimentando essa esfera astral pesada, né, para esses caras. Então esses caras, os reptilianos, os draconianos, eles são assim, são seres que estão na quarta dimensão e eles têm um mental muito desenvolvido, né? E, por exemplo, qual é a diferença do humano para um dragão? Né? Que tem vamos fazer o dragão. Um dragão meio pato. Né? Digamos que esse aqui é o dragão. O draconiano ele vai ter o mental muito mais desenvolvido, né? Só que assim, digamos assim, eles desenvolveram mais mental, só que a alma, o ser que é colocado, digamos, como se ele foi criado como um programa, que é a exemplo do animal, a alma que é colocada aqui é muito nova. Então, a exemplo do animal que a gente coloca a alma nova e coloca todo aquele instinto para o animal estar provocando aquilo, para estar buscando pela sobrevivência e tal, né? O corpo, a estrutura física, por isso que a matéria física é uma ilusão, né? Tudo que é criado aqui. Então a matéria física que vai falar mais alto. Então vai estar, a alma que vai estar ali vai estar apenas experimentando tudo aquilo, né? Uma forma dela se desenvolver e tal. Só que ele vai buscar mais satisfazer os instintos, que é a fome e tal, né? E o mental dele, sendo mais desenvolvido, é que nem uma pessoa tem um computador muito potente, com muita memória e tal, só que é uma pessoa que não é assim muito evoluída. Então ela vai usar aquela máquina para quê? Para procurar pornografia, vai ser um troll, né? Vai provocar os outros, vai irritar os outros e tal, né? Então é mais ou menos isso daqui. A alma ela é nova e então ela vai procurar satisfazer o que o corpo, é exemplo do que o animal faz. Ele vai satisfazer só seus sentidos físicos, né? E o ser humano não. O ser humano ele tem um cérebro também desenvolvido, não tão que nem o dos dracos, né? Porque eles precisam ter o cérebro mais desenvolvido que nos reptilianos também, né? Muitas raças ETs que vêm aqui para provocar o caos precisam ser mais inteligentes que o humano, porque se não for mais inteligente, não vai conseguir fazer nada, porque o ser humano também é uma raça que já era para ter uma inteligência muito desenvolvida e para já ter superado isso, né? Nós temos potencialidade para isso e para ajudar esses caras aqui também, né? Porque é o nosso papel ajudar eles, né? Porque a nossa alma que está aqui dentro, né, que é o coração, é muito mais antiga que desses caras, né? Nesses caras aqui botam um monte de alma nova ali. Não, é uma parte, faz parte do despertar e tal. Bota as almas novas ali naqueles corpos mais primitivos. E no ser humano, como nós criamos o jogo, nós
entre ambos aqui, que somos almas mais antigas, para desenvolver algo que esses caras ainda não desenvolveram. Aqui é o amor, o entender, né, que é a impermanência da matéria, né, que tudo que é material vai ter uma impermanência, vai morrer e tal, né, e para compreender tudo isso, essas leis cósmicas, né, e entrar ali no movimento cósmico. Então esses caras, todos que estão aí causando esse caos, mesmo as almas que estão no domínio, no topo da Matrix, são almas novas, né, são crianças ainda, não, acho que não é nem criança, acho que está ali na fase embrionária, né, e vai demorar muito para despertar. Então tem que ter essa compreensão, né, não levar as coisas para o lado pessoal e tal, né, compreender como que é tudo isso e tá saindo da vibração dessa de material, de pesada, de querer o que, vamos supor, são crianças, são bebês, eles criaram uma Matrix, aí vem a alma de um ET, opa, é a hora do mundo mudar, a Terra, aqui, é a hora da Terra mudar, aí o ET vem para cá e chega aqui na Terra, o que o ET quer fazer? Quer brincar de casinha, do que a Matrix criou. A Matrix, ela cria todo o nosso sistema, né? E através da mídia, que é a TV, né, ela cria a cultura. Então tudo que é criado, tudo que existe aí, que a gente vive como tal, né, são coisas, digamos assim, coisa de humanos, coisa da Terra, né? É coisa da Matrix. Aí vem um ET lá de fora que veio para mudar, ele chega aqui e vê todas essas coisas, então ele quer ter uma vida de humano, normal, né? Não tem, não vai ter, porque a alma que está aqui dentro desse ET vai impedir que isso aconteça. Ele fala, não, você vem aqui para fazer outra coisa, você não vai ficar preso aqui. Existe o medo também do ET ficar preso aqui. Porque o ET ele vem, ele se prende à Matrix, ele quer viver a vidinha de Matrix, né? Então ele começa a se relacionar com os humanos, tal, cria vínculos e tal, e fica preso nas encarnações. Então muitos ETs que vêm aqui ficam presos nisso. Então vai ter que passar todo aquele processo de humano e tal, porque o mundo que eles veio também não era tão evoluído assim, não tinha passado por um mundo como este, né? Por isso acabou ficando preso. Então, assim, aí é o problema. O ET ele vem e quer viver vida normal, esquece que vem aqui para fazer um trabalho específico e tal, de despertar. É hora da Terra despertar, de ajudar as almas humanas, dos humanos que estão aqui, né, a despertar também, mostrar esse outro lado e tal, e acaba esquecendo isso. E não, eu sou humano, legal, né, porque faz parte da Terra. Para você entender o ser humano, você tem que encarnar aqui, você tem que esquecer tudo e se desenvolver como criança até o adulto, como se você fosse um humano normal, né, para você compreender o que é humano, né, sobre as coisas do humano e tal. Aí você vai compreender, vai ter um melhor entendimento, aí você vai poder estar ajudando em alguma coisa. E se você não entender, se você já vem lá desperto, já encarna aqui, já nasce um bebezinho falando, né? Vai poder ajudar muito pouco, vai ser um fenômeno e tal, e vai desviar totalmente do que veio fazer aqui de fato, né? Então isso é um jogo. Muitas pessoas perguntam por que isso aqui não acaba logo, não vem ao ser, não vem a confederação, invade, acaba com tudo isso, né? Acaba com esse mal. E eu acho que tudo isso eu já expliquei, né? Faz parte do jogo. São consciências novas, nós criamos esse jogo para desenvolver, para ter a consciência, digamos assim, esse domínio da matéria, né? Embora faz parte nessa etapa dominar a matéria, que é ir até a ascensão. A ascensão é o quê? É você ter um domínio total da matéria. Por exemplo, quando nós viemos a existir, nós criamos ali, com um pouquinho de energia, criamos um corpo físico, né? Nós tínhamos um ser, digamos, uma personalidade capaz de gerar aquele pouquinho de energia. Só que a gente vem se aperfeiçoando e desenvolvendo e tal, criando planos mais densos. Então nós vamos ter que dominar essa energia em planos mais densos também, né? Então a ascensão vai ser quando a gente dominar a energia nesse plano mais denso. Que é o que dominar a energia? Dominar tudo, dominar o seu corpo físico. Nós hoje não temos capacidade de criar um corpo físico. Nós mentalizamos o corpo físico, que nem vai ter mundos que é mais sutis, né? Vamos chegar lá como alma, precisamos ter uma vida naquele mundo. Então nós mentalmente criamos um corpo, materializamos um corpo e estamos vivendo ali, né? Nesse corpo ainda não, nesse planeta ainda não. Nesse planeta precisamos ter dois seres, né? Um macho e fêmea, que vai estar gerando um ou outro corpo, e aí sim a gente vai poder estar ocupando aquele corpo. Então a gente não tem capacidade de gerar mentalmente ainda. Só que vai chegar um momento, né? Que da desenvolvimento, talvez não seja da Terra ainda, né? Dos seres humanos, digamos, seres humanos normais, não é ainda a etapa, mas pode servir essa Terra. Pode servir para isso, para seres que venham aqui treinar essa ascensão, que é o domínio total da matéria, que é o que a gente vai estar aprendendo, né, e muitos seres que estão como almas vão querer estar aprendendo também, vão estar passando por essa etapa de dominar a matéria também nos planos mais densos. E a partir daí não vão precisar mais se alimentar, né? E assim, mais ou menos, sai da sintonia densa, né? A pessoa ela quebra essa coisa de matéria. Então ela vai quebrar, por exemplo, a lei da gravidade. Ela vai poder levitar porque não está mais em sintonia com as coisas que acontecem aqui, né? Despertou, está vivendo algo muito maior. Então é onde que ela vai poder estar levitando e tal, e poder até sair voando do planeta, né? Porque quebrou tudo isso aqui, né? Não está mais em sintonia. A sintonia dela ampliou, que nem você tem aqui no planeta, né? Nos primeiros níveis você vai ter
que nem no chakra básico, você vai vibrar apenas no si, né, se preocupar apenas com você. Aí no segundo chakra, vai procurar uma parceira, né? Aí no segundo chakra, você procura uma parceira para ter experiências sexuais e tal, porque despertou o desejo sexual, né? Então expandir um pouquinho. Aí vai ter aqui o terceiro, é o das emoções, já criou uma família, tem um filho. Aí o quarto, o coração, já expande um pouco mais, vai ter, ali da família tem os animais, né, de estimação, mas o quarto ele começa a expandir para outros seres que estão aqui na Terra, já começa a ver a Terra como um todo, né? E aí e a partir daqui, vai trabalhar a fala, que é um ensinamento, vai levar esse amor que é pelo ser humano cuidar do planeta para todo mundo, e é o chakra da fala e tal. Aí vai ter o chakra frontal, que vai ter o chakra frontal, o chakra coronal vai ligar com outros planos. Então a pessoa vai ter uma consciência que vai além da Terra, né? Vai se preocupar com coisas que vão além da Terra. Então, essa pessoa vai se preocupar com coisas que vão além da Terra. Então, o centro de gravidade dela, que antes aqui no chakra básico, que prendia bem a Terra, né? Então, forma aquela gravidade. Por isso que a pessoa fica tão presa a essa gravidade. Então, à medida que ela vai despertando esses chakras superiores, ela vai se sentindo mais leve, né? O corpo ele vai se desligando, digamos assim, tanto dessa esfera da Terra, e vai ampliando. E quando amplia para outros sistemas, fica mais livre. Então vai ter, assim, é o que vai estar proporcionando a tal ascensão, que vai aproximar aquele corpo físico, ele consiga levitar e tá até saindo da Terra, tá adentrando outras dimensões, né? E já não é mais o próprio corpo físico, é uma matéria que ele modifica ali e pode estar trafegando, né? Que você passa a ser o ser, não passa mais ser o corpo, né? Que muitas pessoas acreditam que é o corpo, que é a mente. Não, é o ser que forma ali, seja qual plano que ele for, seja qual mundo que ele for, ele forma um corpo material para ele poder estar interagindo naquele mundo. Eu acho que seria isso, né? Me desculpem por ficar um vídeo bastante longo, mas eu acho que seria isso, né? O tal karma, que é essa energia que a gente vai acumulando, e da mesma forma que acumulou essa energia, né, seja por ódio e tal, a forma de limpar isso é expandindo, né, deixando isso. Então, aquela energia ficou acumulada, digamos, de vida passada. Você acumulou muito karma, tal, vibrou muito ódio e tal, e a coisa está reverberando, né, tal, nessas vidas. Esse karma ele passa a ser como uma energia material, que é, por exemplo, a lama. Se você vai lá e toca o pé na lama e não lava o pé, aí fica o sujo de lama. Vai lá, toca de mais uma vez, vai encapando. Então, cada vez que você suja, não vai se lavando e vai ficando encapado. Então, nós fizemos isso em vida passada. Fomos só juntando essa sujeira que foi formando ali no astral, né? Tem ali o corpo. Então, fomos vibrando negativo e fomos encapando, né? Cada vida vai encapando, né? E aí tem um problema de o que fixa essa energia no corpo físico nosso, no corpo astrais e tal, é o sentimento, né? A emoção e tal, né? A pessoa tem emoção, tem um corpo emocional que não trabalha e tal, fica se sentindo culpa, ódio e tal. Então, esse corpo emocional vai fixar essas energias densas no corpo físico. Então, ficou um monte de energia física. Só que aí você está numa vida que está para despertar, está para perdoar tudo que você fez, entender que o que você fez naquela etapa é um sonho, sabia? É parte do desenvolvimento, tá para mudar, tá para sair dessa prisão, né? Que nem os ETs que vieram aqui acharam que eram humanos e ficaram presos também. Muitos ETs podem despertar, só que não desperta porque ficou preso também nessas faixas emocionais e tal. Mas aí pode estar, aí fica aquela energia pesada, densa, porque formou energia. Formou energia pesada, densa, e essa energia ela é nada mais nada menos que energia. Da mesma forma que a gente criou o nosso corpo, tal, criamos essa energia mais pesada que foi qualificada de forma negativa. Essa energia ela pode ser mudada alquimicamente, que é o que? Você transmutar essa energia. Hoje tem o raio violeta, que é a cor violeta, que ela transmuta. Ela pega qualquer energia, você joga ali o raio violeta e ela transmuta. Então, se você tem a energia negativa, você joga, mentaliza, ou seja luz, ou seja a energia violeta, o raio violeta, a cor violeta, vai estar desfragmentando, né, pulverizando aquela energia mais pesada. Então é uma forma de estar limpando os seus corpos astrais, né, tá deixando eles mais sutis. É uma forma de estar aí limpando, né, pela forma alquímica. Então, essa seria uma forma de estar limpando o tal karma negativo, que é a mesma forma que está o pé no barro. Socou o pé no barro, então começa a lava, a lama vai sair, né? Então, como tudo é físico, energia física e tal, vai estar limpando isso daí. Aí vai poder estar com os corpos mais sutis já limpos dessa energia, vai estar sintonizando dimensões superiores, vai ter mais clareza mental e vai precisar estar saindo desse sistema, dessas rodas de encarnação, né?
Então é isso. Eu acho que o vídeo acabou ficando um pouquinho longo, né? Peço desculpa por isso. Eu disse bastante coisa, às vezes de forma meio que atropelada, às vezes fica faltando alguma coisa de completar e tal. Então, se vocês tiverem pergunta, dúvidas, vocês podem me mandar. Entra ali na minha página do Facebook ou no blog, que eu vou deixar aí o link abaixo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.